Mais um Médicos Maromba Cast começando hoje, Gustavo. Ó, que alegria, hein? Convidado que veio lá de Salvador hoje pra gente aqui. Veio do calor. Veio do calor. Aqui tá mais quente no Tá Rio mais hoje, né? quente Nossa, hoje, né, aqui tá Bruno? super quente, muito mais que lá, inclusive. Um prazer, viu, pessoal, tá aqui. Muito Prazer, obrigado pelo gente. convite. Bruna Miyagi, ex-atleta profissional de bodybuilder, hoje árbitra de fisiculturismo, um dos melhores árbitros do país, Opa. das principais. Vai comentar aqui com a gente muita coisa bacana do fisiculturismo. Vamos botar uma galera pra ela avaliar. Vamos lá, Isso hein? aí. Uma das árbitras mais respeitadas, promotora de evento. É um prazer ter você aqui, tá, Bruno? Ficamos muito felizes com a tua Obrigado. presença hoje. Muito obrigado. Amei a proposta do podcast. Então, por isso que, assim, eu tô aqui com o maior prazer. E quero ver isso crescer. E quero aprender muito também, né? Porque eu quero aprender com os doutores também. Que bom. Estamos aí pra isso. Então vamos. Bruno, fala um pouquinho da gente. Pô, muita gente que te conhece hoje, que acompanha o esporte hoje, só conhece a Bruna árbitra, né? Sim. Mas não sabe que você fez uma carreira muito sólida como atleta, chegou a pisar no palco do Olímpia, inclusive pisou no momento que era difícil ir pra lá, né? Que hoje em dia tem vaga dando no Brasil, todo ano, várias vagas. Na tua época era um pouco mais difícil, era um pouco mais difícil ganhar o Pro. Então conta um pouquinho da sua história, assim, como atleta. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei em 2009, né? Lá em Salvador mesmo, competindo nos estaduais, né? Antigamente a gente tinha aquele processo de estadual, a gente ia primeiro no estreante, depois ia avançando, né? Então eu comecei lá em Salvador, competi a categoria estreante. Eu não estreiei como hoje em dia os atletas estreiam, estreiei bem com corpo de estreante mesmo. Categoria figure, na época era body fitness. Aí comecei o segundo ano, eu fui para o Campeonato Brasileiro, né? Também era meu sonho na época, Campeonato Brasileiro, e competi um campeonato que hoje é um campeonato da NPC, o Mister Santos. Esse campeonato Mister Santos, eu ganhei ele e foi o que abriu as portas para a Liga Internacional. Na época era o Mr. Santos, era um dos maiores do Bahia. Sim, né? sim, na verdade quase brasileiro, né? hoje ele ainda é um campeonato super tradicional, acho que é o campeonato mais antigo, né? Inclusive você apitou o último, né? Sim, arbitrei. E então era um campeonato super, né, cotado. Eu fui e naquele ano especificamente, quem ganhasse aquele campeonato recebia o convite para competir o Arnold Classic em Ohio. Aí depois daquele ano, foi 2010, foi que eu ganhei esse campeonato em dezembro. Aí em 2011 eu fiz a minha primeira participação lá no Arnold Classic em Ohio, na Liga Amadora, óbvio, né? E Então em 2 anos você já chegou no raio. Você estreou em 2009. Foi, em 2009 estreiei, Em fiz 2011. uma competição só. Aí Foi rápido, em 2 anos você chegar no raio. Assim. Foi. 2010 eu fiz o Brasileiro, depois o Mister Santos e fui convidado para lá. Aí, nossa, eu fiz acho que 5, porque faz tempo, viu? Fiz 5 ou 6 edições, acho que fiz 5 edições lá do Arnold de Ohio, eu ia todo ano. E lá a gente conseguia o Procard indo apenas nos campeonatos fora, né? Então eu fui lá primeiramente, eu fiquei entre as 10, que lá assim, nossa, é muito cheio os campeonatos lá. Então, dava, sei lá, 30 atletas, 35. Naquela época era muito discrepante os campeonatos de lá do que daqui? Sim. Era um pouco mais... 2011 já era muito estourado lá. Aqui sempre foi muito bom, mas não como nos Estados Unidos na época. Então, fui para esse campeonato maravilhoso também, campeonato da NPC. Competi lá, esse primeiro ano eu fiquei no top 10, foi. Eles separam, né? Tem 30 atletas. Aí você faz as prévias, separam 15 atletas e depois só essas 15 voltam para as finais. As outras são dispensadas. Esse primeiro ano eu fiquei super feliz, estava com o físico bem cru ainda, mas né, tinha talento. Já botou no top 10 já. Tinha talento. Entrei. Aí, a partir do segundo ano, que eu fui 2012, 13. 2012 e 13 eu fiquei no top 3, já na Figure. E 2014 eu fiz o Women's que foi o ano que eu ganhei. Então, você ganhou o Pro nesse momento? Eu ganhei o Pro lá, ganhei o overall, né? Ganhei a minha categoria, aí ganhei o overall. Inclusive foi o mesmo ano que o Felipe Franco ganhou também. Entendi. Então a gente competiu na mesma hora, né? Ele competia, entrava a categoria dele, depois entrava a minha. E Tem foto, já vi essa foto. Essa foto é famosa, né? Você do lado do Fê Franco ali. E só o overall ganhava o Pro? Só o overall ganhava o Pro. Era muito difícil ganhar o Pro. Era. Eu acho interessante até a gente levantar isso aqui naquela época, a quantidade de Procard que se dava era muito menor que hoje em dia. Sim, não tem nem sim. comparação. Não tem comparação. Então, naquela época lá, eram no máximo 5 atletas por ano brasileiros que ganhavam o cartão profissional. Mas não aqui, né? Aqui não tinha lá cartão fora. profissional. Nunca teve aqui. Agora que tem aqui. Hoje sim. tem quantos cartões profissionais no Brasil? Nossa, eu não sei de cabeça, mas Mais só de o 50? Olímpia tem 23 cartões. Então, tem muitos cartões. Tem o Muscle Contest Master, que dá, né, uma mega oportunidade para os atletas mais antigos e que não tiveram essa oportunidade naquela época, né? E hoje tem essa oportunidade de competir. Porque também tem o Olympia Master, né? Sim, tem sim. as categorias profissionais Masters. E tem
E então, hoje em dia, é muito mais acessível para os brasileiros. Esse é o projeto, na verdade, da NPC, da Moceu Contas. Então, aí eu ganhei lá aquele cartão profissional naquele ano. Aí, em 2015, eu comecei a competir. Também só podia competir fora, na Liga Sim, Profissional. não tinha aqui, né? Eu estreiei, inclusive, num campeonato chamado Chicago Pro. Né, um campeonato super conceituado. Bota umas fotos dela pra gente aí. Tradicional também, Chicago Pro. E Conhecidíssimo. conhecidíssimo. Fui nesse campeonato para estrear. Depois, né, na semana seguinte, eu estreiei no Moceu Contas lá em San Diego. Olha, já botou logo do Instagram aí. Essa aqui é de quando, Bruno? Esse foi o Olímpia. Esse Nossa, foi o que ano que você foi pro Olímpia? 2019. Foi minha última competição. Na verdade, Pô, 19. foi 19. Não faz muito tempo. Não. Aí, pronto, esse foi quando eu ganhei o overall. Aí Isso uma quando você ganhou Pro? Sim. Nesse momento. Tava bonito aí. essa categoria é o Amo Suzuki. Imagina hoje, a Amo Suzuki Hoje, é muito né? mais musculosa. Nessa época aí foi um Arnold que teve aqui já na Liga Profissional, Pô, muito bem. Muito bem também. Sinistro. porém bem mais magrinha, né? Do que hoje as meninas estão um pouco mais Hard, né? musculosas. Hoje a gente viu isso até no início da Mente Physique, né? Sim, Se sim. você vê o primeiro line-up lá do Mente Physique Esse no é Chicago, Olímpia, os será? caras Não. pequenininhos. É. né? Esse é o Chicago? Não, esse aí foi o Porto Rico Pro. Porto Rico Pro fica em terceiro lugar aí. Nossa, muito magrinha do meio, parece biquíni. Sim, então, você vê você que a olhar de figure frente, antigamente, até na Liga Profissional, era Parece um pequeno. físico bem menor. Aí já tá mais, Aí tá já mais é um- forte. Já tá um pouco mais forte. Esse daí foi o campeonato Portugal Pro, que eu me qualifiquei pro Olímpia. E aí, se eu ganhei essa categoria, 19 então isso aí. foi 19. Foi 19. Olha já como é que mudou o padrão da categoria É. né, de 2015 pra Sim. 2019. E Cara. esse campeonato nem tava 100%, viu? Não tava 100% não, tava faltando ainda condicionamento. Então, assim, a vantagem de ser árbitra, eu nunca fui um atleta que viajava, assim, sabe? Que ficava me autovalorizando muito. Porque tem atleta de bodybuilder que é assim, Você ele falou- tá cheio de erro, mas ele sempre tá Ele se acha que autovalorizando. Você sempre foi muito autocrítica, né? Você Então falando eu isso. olhava e já conseguia mapear tudo. Falar, não, tá faltando costas, tá faltando condicionamento físico e ia buscar, entendeu? Você já tinha essa visão diferente da maioria Sim, dos sim, atletas. sempre né? tive Isso isso. deve ter te condicionado para ser árbitro também. Sim, com certeza. Então aí eu já sabia que, nossa, ganhei, ótimo, consegui minha vaga pro Olímpia. Porém, faltava ainda. É um dos motivos que eu também não competi de novo. Porque eu sou muito autocrítico, eu sei que tem que melhorar muita coisa. Mas tem que ter um Tem- limite também. que tem que né? aumentar muito, que tem que aumentar muito a dose. Eu falei, puta, Aí já fui no Olímpia. Essa foi uma preparação que eu não achei muito boa. Essa foto também não tá muito tá tá muito resolução, legal. né? Tá um pouco magrinha aí, eu tava um pouco Mas, mais cara, musculosa. o V-shape legal, né? Aí Balanço legal, volume legal, tá. Faltou um pouquinho de condicionamento, né? na verdade, eu fiquei um pouco soft, eu não tava bem. Então, esse campeonato, essa preparação foi uma preparação que eu só continuei porque era o Olímpia. Sabe quando eu fiquei muito tempo fazendo preparação? Tipo, como que é o profissional? Pelo menos pra mim. Eu começava ela em fevereiro, a minha preparação, e não pré-contest, a preparação inteira, né? Que eu nunca fazia. O off-season é uma preparação, não é Também, férias, sim, né? concordo. Tem aquela diferença. Então, eu fazia aquela Um parte off bem feito. de ganho de massa, tudo sobre comando do coach, até que se eu quisesse furar a dieta, alguma coisa, sempre era sobre a orientação dele. Então, era uma preparação. Começava em fevereiro e terminava só no final do ano, porque a gente tinha que ficar viajando e indo de vários campeonatos. E eu senti que quando chegou após a preparação do Portugal, eu comecei a ter algum problema de saúde. Eu falo, tipo, eu tive, eu não sei se era desbiose, eu não consegui nem descobrir o que foi. Mas eu tinha um problema intestinal, de digestão. Constipação. Não, era uma digestão. O que acontecia? Eu fazia dieta, a minha dieta era muito apertada. Eu comia, tipo, 140 gramas de frango com salada. Pronto. Isso parecia que eu tinha ido no rodízio. Quando eu comia, terminava de comer, parecia que eu tinha ido no rodízio. Eu ficava inchada, ficava com... Nossa, como se estivesse cheia mesmo. E isso foi a preparação inteira. E não chegou a investigar isso? Não, tentei, fui em médico, tudo, mas não consegui. Sempre era uma suposição. Deve ser uma... eu nem lembro o que foi. Era alguma coisa em relação à digestão de proteína que alguns atletas tinham. Ele me falou o nome na época, o médico que me acompanhou. Mas assim, a gente fez o que pôde, né? Melhorou umas questões da alimentação e tal, mas aí o corpo já não respondia tanto. Já era o Patrick Tour já? Isso que eu ia te perguntar. Não. Quem era o seu coach nessa época? Era o Fakri Mubarak. Não sei se vocês conhecem Não, o Fakri. esse eu não Não. Ele é um expert em figure na época. Foi um coach muito bom, fiquei com ele muito tempo. Eu gostava muito de coaches, assim... sei lá, eu tinha um gosto peculiar para coaches. Tipo, o Patrick Tour mesmo...
ele não treinava figure na época, né? Não treinava mulheres. Só que eu via que ele era né, ele treinava bodybuilders. Mas era um cara que estava em alta na época, ele treinava o Maradona, já fui atleta do Maradona também. Ele treinava atletas, né, os maiores, e eu falei, nossa, vou fazer um teste com esse cara, deve ser muito bom. Aí eu gostava, né, de procurar mais essa linha. Aí depois eu conheci o FAC, né, pela parte de rede social, ele era muito, muito famoso na rede social nos Estados Unidos na época. Principalmente com figures, ele era um cara, tipo, na época que era mais difícil. Como é que você falava com eles na época? Tinha WhatsApp? Já tinha, não é? Então, há uma forma diferente dos coaches americanos trabalharem. Eu não sei se todos, mas a gente não tem acesso a esse tipo de conversa. Porque eu tenho muitos amigos coaches. Então, eles sempre me relatam como que funciona. Eu já trabalhei com isso também antes de ser arbitra. Há um contato muito próximo entre o atleta e o coach aqui no Brasil. Então, você tem um WhatsApp, às vezes o atleta acorda indisposto, ele, ai, coach, eu estou indisposto hoje, eu estou indisposto, eu estou desmotivado. Aí o coach tem que ter aquela obrigação de dar uma palavra motivadora. O americano de jeito nenhum. Se você não faz isso, você perde o atleta aqui. Sim. Então, é um comportamento do atleta brasileiro, eu reparei que era assim, entende? Ele precisa de uma De atenção acolhimento, emocional, né? De um além do técnico. E eu sempre fui um atleta muito técnica, nunca gostei muito de conversar. Então, meu coach chegava, me dava uma tarefa, Isso, eu você ia lá, sumia, cumpria. aparecia com as novas fotos, o feedback e acabou. Então, eu sempre gostei de trabalhar Você assim foi- e me você foi muito identifiquei. disciplinado. E me identifiquei com isso. E o Patrick, eu tinha o WhatsApp dele, a gente conversava via WhatsApp, porém eu tinha um dia certo para falar com ele, um dia certo para Pra dar o tirar feedback, umas pra dar dúvidas, mandar as fotos. Pronto. Fora disso, se eu acordasse indisposta, se eu acordasse sem vontade de comer batata doce e eu quisesse trocar por, sei lá, mandioca, eu não ia poder falar com ele e perguntar, entendeu? Então isso é um comportamento que eu vejo que muito do Brasil é assim. É diferente. Quando eu fui para esse FAC, o Barak, ele era um pouco mais restrito ainda. O contato era só via e-mail, né? Eu não falava via WhatsApp, inclusive a finalização. Que a finalização você tem um contato com o coach a cada 2 Pick horas. Week, a última semana. Você, então, Era no final- finalização via e-mail? Via e-mail. Você via e-mail. bizarro. Cara, que diferente, né? Eu nunca tinha escutado isso. Via e-mail, Via e-mail, mandava cara. foto, ele Diferente, mandava, né? eu mandava Via e-mail. foto e ia analisando, entende? Não dá uma falta de confiança, assim? Não, De então, Você via e-mail, você sei lá. esse método não vai funcionar com os atletas. Tenho certeza absoluta. Tem atletas que realmente precisam daquele contato do coach. E outra, dificilmente, eu acho que só no início da minha carreira que eu tive um coach ao meu lado. Nas minhas competições eu sempre tive coach, só online, nunca tive alguém me acompanhando mesmo, porque eu só competia fora, né, e os Estados Unidos é muito grande, então às vezes não dava para o coach ir, eles tinham, nossa, dezenas de atletas, então dificilmente eu tive uma companhia do coach lá. E funcionava e deu tudo certo, inclusive... Mas esse perfil não te incomodava, né? Você se dava bem com isso. Não, é isso, me dava bem com isso. Por isso que eu falei assim, tem atletas que realmente não vai dar. Se o coach não responde na hora que ele quer, ele vai, né, Ele troca de troca de coach, né? Então... Se o coach não deixou ele trocar a mandioca pelo macarrão, ele já não, fica logo chateado. Chateado, magoado. Então, sempre foi muito fácil de trabalhar também. Aí fui pro Olímpia, em 2019. Parece que fazem muitos anos que eu parei de competir, mas, né, são 4 anos apenas. E eu pensei, e na época eu tinha um sentimento, quando virei profissional, que eu tinha como que assim, era minha obrigação, eu tinha que de qualquer forma entrar no Olímpia. Senão eu ia morrer, entendeu? Eu ia entrar no Olímpia, senão eu ia morrer. E durante os anos, né, Era um sonho, né, cara, pra todo atleta, né? exatamente. De 2014 até, né, 2018, eu batia muito nessa tecla e ficava... Nossa, eu vivia só pra isso. Né? Eu vivia só pra isso. E... Sabe aquela cobrança em si? E não dava certo, porque é difícil você entrar no Olímpia. Né? Na tua época? Na minha época era um pouco mais Hoje em difícil, dia é né? muito mais fácil. Nossa, se você for ver, tinha anos que tinham 5 atletas no Olímpia, olha lá. E tinha... Hoje na Classic tem quanto? 50? Foi Tem bastante. 52, cara. Foi 52. Não, mas brasileiro, né? Tipo assim, no caso sim, de, sim, mas o time brasileiro era tão restrito. Assim que você fala de todas as categorias. Sim, sim, de brasileiro, todas as né? categorias. Era coisa bem... Hoje tem 5, só na Men's tem 5. Exato. Entende? Então... O Elnis não se O fala. Elnis nem se Nossa, fala. o Anderson Brasil tá dominando, né? Então eu tinha essa questão de entrar no Olímpia. Aí teve ano de 2018, foi muito... Pronto, chegou em 2019, eu falei, cansei, não vou mais competir. 2019, assim, final de 2018, eu falei, não vou mais competir e tal. Quando começou a temporada 2019, todo mundo se preparando, o calendário saiu, eu falei, vou fazer meu último ano. Porém, vou fazer meu último ano sem me cobrar. E foi o ano que eu consegui entrar. Parece que aquele momento que eu tinha um psicológico controlado em relação à ansiedade disso aí, eu relaxei e foi o ano que eu consegui entrar. Isso Então, Deu fluiu, certo, né? as minhas viagens eram menos tensas.
Que quando eu viajava eu ficava tão tensa, tão ansiosa, então eu ia tranquila. As apresentações em si, né? Quando eu ia competir, as apresentações eu não me cobrava tanto, então eu me sentia. Sei, parece que isso funcionou pra mim. Quando minha cabeça estava um pouco mais com menos cobrança, funcionou. Que foi o ano que eu consegui entrar. Era o ano que eu falei, não tô nem aí se eu não entrar. Eu quero competir, quero fazer o esporte que eu amo, quero me preparar. Sabe o que é bacana você falar isso? Que a gente percebe qual o papel da saúde mental na preparação do Sim. atleta, né? A gente Sim. resgata até aquela história clássica do Ronnie Coleman também. Sim. Que antes dele ganhar o primeiro campeonato dele, ele era um cara que ficava muito tenso também. Aí teve aquela conversa com o Kevin Levrone, aquela história famosa, sabe? Sim. Aí ele deu uma relaxada e ganhou o campeonato. Então a gente vê como a saúde mental é importante para o atleta também, né? E isso às vezes não é muito levantado. Verdade. Na verdade, se a gente for parar pra pensar agora, a gente tem coach de pose, tem coach do treinamento, né? Tem personal, né? O cara pra você ter um treinador, tem Nutricionista, tem um médico, tem um médico, mas se você for ver, você não tem uma psicólogo, né? a Ainda fisioterapia tem? agora que tá em alta também, Terapia, tem, ó. mas você não tem essa parte emocional. Se você for ver Bruna, me pergunta agora, qual coach hoje que cuida dessa parte operacional no esporte de bodybuilding? Não, isso Não é uma coisa que eu Gustavo, A gente conversamos conversa com o médico. muito isso. Falta muito apoio psicológico, ter psicólogo do Sim. esporte, ter apoio psiquiátrico. Muitos deles têm depressão, tem compulsão. Sim. Só que isso é abafado, ninguém fala sobre isso. É, Só que isso tem muito depressão, compulsão, tem muito. Principalmente homens transtorno também. de imagem, né? A relação disso com os hormônios esteroides também é uma coisa real, Sim. que é muito real, assim, né? Tem que ter. Uma questão que tem muita, pelo menos eu tinha muito e me incomodava, psicológico, eu tinha muita compulsão alimentar Pós-campeonato. Pós-campeonato. mas era algo que saía do meu controle. Tudo que sai do seu controle não tá errado, não era apenas uma vontade Deixa de ser devido à saudável. restrição. Era um descontrole mesmo, de eu não conseguir fazer coisas e de eu não conseguir dominar isso daí. Durante muito tempo na minha preparação, isso acontece muito com atletas estreantes. O atleta está começando, ele não sabe que essas sensações vão vir depois. Então ele não sabe lidar com isso. E sem dúvida É alguma. novo pra ele, né? Vou te falar, o que 80% dos atletas novos devem ter esse problema de transtorno alimentar pós-competição, com certeza. Acredito. E isso é muito complicado, você fica escravo daquilo ali, é horrível, né? É como se fosse, nossa, você está dependente de alguma coisa. Eu não conseguia mesmo, às vezes eu tinha até calendário, eu tinha patrocínio. Então eu podia viajar para competir numa outra competição em seguida, com tudo pago pro exterior, aproveitar e viajar. E eu não conseguia, porque eu não conseguia me livrar daquela escravidão alimentar que eu estava vivendo. Durante muito tempo eu fiquei assim. Depois parece que eu fui amadurecendo um pouco mais, né? Tipo, quando eu ia para os campeonatos eu já me preparava um pouco. Eu já não comprava tanto doce, já não ficava viajando naquilo ali. Então, amadurecendo mesmo, né? Na parte do esporte. Comecei a amadurecer e esses sintomas começaram, eu comecei a controlar isso daí. E hoje em dia, nossa, hoje em dia eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Consigo fazer uma dieta restrita ou não, eu competindo ou não, tendo uma data para me apresentar ou não. Então, hoje eu tenho, né, inclusive nas minhas últimas competições, 2019, eu me sentia cansada, obviamente, da alimentação repetitiva. Mas nunca escrava, nunca, vou abandonar tudo para poder comer. E tem gente que é assim, entende? Já passei É por isso. interessante ela ter falado isso, porque a gente vê ali um nítido comportamento que estava atrapalhando até de você ir no próximo campeonato, Sim. né? De tanta compulsão que você tinha. Aham. E isso já entra numa esfera ali muito Patológica. próxima de patologia Patologia. mesmo. Sim, Quando uma patologia é quando ela afeta a tua saúde. Desculpa, afeta o teu pessoal, o teu financeiro, o teu Sim. emocional, e isso afetava o teu pessoal. totalmente. Então já era patológico. E outra, eu ficava com aquela confusão da imagem. Porque assim, ó, eu passo 6 meses, vamos lá, 4 meses, menos, né? Quando você já tá ficando um pouco mais pronto, aí chega 2 meses você tá pronto. Fico 2 meses pronto. Olho no espelho, vejo aquele físico. Tô condicionada, a musculatura aparecendo. Quando você começa a comer, você entra nessa zona aí de escravidão, você começa a comer, começa a destruir tudo. Primeiro que, obviamente, você não vai ganhar aquela gordura imediato, não é assim. Mas visualmente destrói, Você porque vai vem toda pela aquela retenção, vai cobrindo tudo. E E você aí você se culpa porque você está estragando o teu físico. porque assim, na nossa E cabeça, mesmo assim você não para. na nossa cabeça, a gente tem aquela imagem de que a gente é aquilo que a gente está em competição. A gente está se vendo no espelho há 2 meses, pronto. Do nada, em 10 dias você não vê mais. Nossa, aquilo dá um nó na cabeça. Horrível. E você fica, eu preciso parar. Porém, você não consegue, porque você não tem força, é horrível. Então, realmente, essa parte psicológica precisa ver com os atletas. Sim. Porque é terrível. E outra, os atletas, eu acho que eles têm vergonha de falar isso. Porque quando você fala que você está perdendo porque você não consegue comer, aí vem o amigo vai falar, ai, nossa, você tá amarelando, ou então, né, você é um fraco. Mas não é, é uma coisa que foge do controle da pessoa, entendeu? Então, eu acho que a maioria dos atletas, eles não tem
Tem vergonha mesmo de falar sobre, né? Tem vergonha, não se fala sobre muito, né? Então, Aham. ele não se sente confortável para falar com alguém. Sim, sim. Ele fica ali sofrendo, igual você sofreu, e Ah. não busca ajuda. E os coaches não estão Exato. preparados para lidar com isso, para É. lidar com isso. Até Então, porque dá eu pra acho evoluir que- muito nisso, né? Só fazendo um comentário assim que eu acho pertinente, acho que a essência do esporte do bodybuilding é muito isso da força mental. Então o cara Sim. deve ficar muito recluso pra É, abrir isso para as Sim, outras pessoas. exatamente, né? você falou tudo. É exatamente isso. É bem por aí mesmo. Se fosse uma vergonha de se assumir aquilo, né? É. Sim, é como se eu tivesse É perdido. sinal de fraqueza. E bodybuilder não pode ser fraco, Não né? pode. Entre aspas. Ah, não, Isso com tem certeza. muito. É, que é como se eu estivesse traindo o lifestyle, né? Aquela Exato, coisa exato. toda. Sabe quem teve uma competição bizarra no Olímpia do ano retrasado, o Olímpia de 21, foi o Zanca. Aqueles Estados Unidos lá, ele 17 começou a gravar quilos. com o Lucas lá, ele começou a ganhar 20 quilos em uma semana. Nossa, imagina que Ele não tava conseguindo amarrar o tênis. ele tava Imagina, dando espinéia. imagina, vocês que são médicos, imagina você vendo uma questão dessa, você fala, esse cara, Em menos de uma semana, seu coração adaptar com 20 quilos não dá. Tanto que ele ia amarrar o tênis e ele tinha dispneia. Nossa. Falta de ar. Devia estar dormindo mal também. Sim, Várias outras roncando, complicações né? de saúde, né? Até que ele falou que ele tava sentindo mal de saúde, não tava conseguindo amarrar o tênis, aí ele parou. Mas, tipo assim, foi bizarro. Ele começou a comer e não conseguia parar. Não Em uma consegue semana, parar. 20 quilos. é porque a barriga enche, mas a cabeça não A enche, cabeça. entendeu? É exatamente É, isso aí. muito. E ele tinha ficado muito tempo em preparação, que foi a primeira Olímpia dele, que tinha ido do Porto Rico Pro. E aí emendou um com o outro. Aí ele ficou muito tempo em preparação. Quando É. ele foi pra Olímpia, Cansa mesmo. imagina. Cara, assim, e aí, já entrando nesse gancho, né? Como é que você vê essa evolução de hoje em dia? Do Olímpia naquela época, do Olímpia de hoje em dia, desse número de vagas que tem no país, Sim, esse crescimento absurdo do esporte, esses patrocínios, o salário de atleta. sim. Como é que sim. você vê esse crescimento de fora, você que acompanhou desde da sua carreira ali como atleta, hoje você acompanha como árbitra, como empresária, como que você vê esse crescimento e qual a expectativa você vê assim, daqui nos próximos anos? Então, realmente tem assim, um crescimento absurdo. Só que isso tem data, tem um período certo que começou. Eu sempre falo, quando a NPC, eu sempre fui um atleta da NPC, né? Porque assim, eu sempre competi na outra federação amadora aqui, e quando você ia pra fora, você tinha que competir na IFBB Pro League. Né? Quando você vira profissional, você sai daqui, né, da Liga Amadora daqui do Brasil na época e vira um atleta profissional da FBB Pro League. A NPC é o esporte amador, é o fisiculturismo amador nos Estados Unidos. E sempre existiu lá. Então, por exemplo, quando eu falo que eu fui lá competir o Arnold Classic em Ohio, eu ia competir um evento da NPC. Sim. Então, chegou o momento que a NPC chegou no Brasil, né, que nosso diretor executivo, que é o Tamer Elguendi, trouxe essa ideia, né, trouxe ver, é um brasileiro, trouxe a NPC para o Brasil. E isso abriu todas as oportunidades que existem hoje. Então, tem um período, né, depois que a NPC, se tivesse ficado Foi lá que ano fora, que a veio? gente... Foi que ano que a NPC veio pra cá? 2018. 2018 começou aqui. Então, assim, não tinha... Só começou devagar, né? A gente começou primeiro com 2 qualificadores, aí depois que foi aumentando, depois que entrou o Show Pro. O primeiro boom foi aquele do Diogo contra o Felipe? Ai, não recordo, foi 2018? 2018. Não, acho que sim, Diogo foi o Moção versus Felipe, Contest não lá foi? no Expo Center Norte. Eu acho que foi isso mesmo. Então, depois que chegou a NPC aqui no Brasil, realmente abriu as portas. Então, hoje foi devagar, mas assim, não é que foi devagar, né? Imagina, durante anos a gente viveu toda aquela... Talvez, sei lá, na minha época, ó, tem gente que, né, o pessoal da velha guarda sabe muito mais do que eu. Mas no meus, sei lá, 10 anos que eu competia, eu passei sempre vendo apenas 5 pessoas se tornarem profissionais, né? Hoje não. A partir de 2018 para cá são poucos anos. E, nossa, quantos profissionais a gente tem hoje em dia já? São profissionais, não são qualquer atletas profissionais, são atletas profissionais temidos lá fora, né? O pessoal ouve nome de brasileiro hoje, sabe que os brasileiros estão dominando. Então, esse crescimento tem em consideração a vinda da Moção Contest junto com a NPC com esse projeto. E isso é um projeto para quê? É um projeto inicial, na verdade, a gente está no início. Olha só, no início. É um projeto para que, talvez em 3 anos, seja a maior potência. Porque nós temos hoje, nossa, quantos campeonatos? A gente começou aqui em 2018 com 4 campeonatos da NPC. Hoje em dia a gente tem 92, eu acho, campeonatos da NPC. Olha que bacana. Quantos prós? Você sabe de cabeça? Não? Quantos prós? Não sei de cabeça. Mas, eu acho que não sei de cabeça. Aqui é muita informação, mas acho bem uns que 15 mais de aí. 20, 20, acho que tem 15. uns 20, enfim. Muitas categorias profissionais. Então, assim, hoje o atleta tem essa oportunidade, né? Porque imagina, se a gente for ver os atletas que têm patrocínios para poder ficar viajando, ainda assim é complicado, porque você vai, viaja, passa
né, dias viajando e chegar lá é uma única oportunidade. Aqui não, você pode fazer a carreira mesmo. Deixa eu perguntar pra você, curiosidade. Hoje os atletas têm patrocínios, né? As empresas bancam a viagem, Sim. o campeonato fora. E na tua época, como é que você fazia? Então, na minha época, eu tinha patrocínio na época. Por que que eu tinha? Eram poucos atletas que viravam profissionais. Então, quando eu virei um atleta profissional, rapidamente eu tinha destaque, né? E era um atleta diferenciado entre tantos. Eu fui patrocinada e, assim, eu não tinha altos salários. Eu tinha, talvez, podia considerar que eu tinha uma bolsa, né? Uma ajuda de custo. Porém, as viagens eram bem bancadas. Era o suficiente para bancar as tuas viagens. Sim. Você fazia 5 eventos no ano lá fora, não era isso? Sim, eles bancavam Isso toda a muito viagem. dinheiro. É. Aí eles bancavam tudo. Bancava toda a viagem, não tinha uma cota de valor. Entendeu? Então a empresa. Aí o que eu fazia? Às vezes eu juntava uma competição com a outra. Eu fazia uma viagem só, ficava uma semana, pegava um outro estado na outra semana. Era o que a gente conseguia fazer para poder participar mais vezes. Conheceu muito os Estados Unidos, então. Nossa, né? tem muita entrada. Muita. Nossa, teve uma vez que eu tava viajando tanto que na imigração a mulher perguntou pra mim, a policial, né, perguntou pra mim qual foi o último. O nome do estado que você esteve, eu não sabia responder. E ela começou a ficar desconfiada. Eu não sabia mesmo, era tanta coisa. É igual aqui, né? Se você me perguntar onde eu tava semana passada, eu vou ficar meio sem lembrar de tanto que eu tô viajando, arbitrando. Mas chegou aí nesse nível mesmo, viajei muito já. Só de competição, fora, eu fiz 28, fora. Fora as viagens que eu ia só pra curtir e assistir campeonato, enfim. Cara, e uma pergunta assim, a viagem pro Olímpia, quando você foi lá competir como atleta, como que foi isso pra você? Porque deve ter sido mágico, né? Deve ter sido diferente, né? Como é que foi isso pra você? Então, não sei se o pessoal sabe, né, o público que assiste o podcast, o Olímpia é o maior campeonato, né, do mundo de fisiculturismo. É como se fosse, sempre falo assim, é como se fosse o UFC, né? O UFC tem os campeonatos, né, de luta menores. Quando você chega no UFC, o cara, né, é uma mega celebridade. O cara, ele fala que é a Copa do Mundo do fisiculturismo. É o Super Bowl. É a Copa do Sim, Mundo, é o Super Bowl, Super Bowl, exatamente. isso aí. Com muito entretenimento, é exatamente isso. É quando o esporte chega, sai da parte mais foge mais da parte esportiva, né, e entra na parte de entretenimento. Nossa, o palco maravilhoso. A feira linda, gigantesca, enfim, a cidade termina respirando aquilo, a cidade inteira, né, respira aquele evento. Então, em 2019, né, eu ganhei aquele, nossa, eu lembro até hoje, assim, quando eu saí do palco, que eu imaginei, falei, gente, eu estou no Olímpia, depois de anos tentando, ia, batia, voltava. Passou um filme na tua cabeça? Você saindo lá da sua cidade? Sim, nossa, eu chorei, E o bom foi assim, eu fui sozinha nesse evento, não viajei com família, com nada. Fui sozinha e a minha sorte, assim, teve transmissão ao vivo. E sempre quando você tem, né? Eu era um atleta no meio de vários amigos. E eles terminam vivendo o sonho junto com a gente, né? Então, teve a transmissão, então todo mundo estava assistindo, então foi bem legal. Por isso que você parou, você acha que você realizou ali? Eu acho que realizou talvez. naquele momento? Talvez, sim. Também veio logo a pandemia depois, então eu meio que perdi ritmo. Porém, depois da pandemia eu consegui voltar, assim, até a treinar bem, fiquei bem condicionada, sozinha, sem coach, nada assim, pretensões. Mas, realmente, eu acho que a gente fala assim, ó, nossa, eu tava cansada também, né? Tinha competido muito, tava focando em outras áreas também, mas tinha vivido aquilo que eu batalhei durante anos. E o interessante é que o Olímpia, não sei se algumas pessoas não sabem, o atleta que ele qualifica, não sei se, eu não recordo se hoje há uma mudança de regra em relação a isso, mas quando eu fui, o Olímpia ele paga tudo para você. Ele paga a sua passagem aérea, né, você qualifica, você tem direito à sua passagem aérea, a hospedagem do hotel, ele te dá dólares também para você ficar lá. Acho que hoje ainda paga, não sei se é todas as categorias, mas as principais acho que pagam. Porque assim, são muitos atletas, tem categoria que tem 50 atletas, eu fico pensando quanto 50, que... 50 imagina quanto que... Talvez, não sei como que seria isso, como é que tá sendo isso, mas é um custo altíssimo, imagina. E atletas do mundo inteiro, antigamente era só Estados Unidos, né? Então até o Olímpia em si cresceu, não só pelo Brasil, mas pela Europa também, enfim. Agora tem vaga na China, vaga na Índia. Japão. Antes a gente via lá, Estados Unidos, um perdido, 2 perdidos, né? Exato. Hoje a gente vê Estados Unidos, outro país, Estados Unidos, Brasil, Irã, Estados Unidos. Hoje tá vendo uma pressão em cima deles agora, já né? Já que você falou de Olímpia. Mr. Olímpia ser feito no Brasil, você acredita nisso? Será? Eu acho que é uma possibilidade, porque o esporte está crescendo bastante. Talvez não para agora, imediato, mas o esporte está crescendo bastante aqui no Brasil, muitos fãs, muitas empresas investindo, muitos atletas com talento. Eu acho que
possa haver uma possibilidade, porém, acredito que precisa de um pouco mais de crescimento do esporte aqui ainda. Mas isso está acontecendo em uma velocidade muito grande, muito rápida. Não dá para afirmar que está crescendo a velocidade muito grande, não sabemos. Isso, não sei quando que vai ter. Agora é o ano correto para ter o Olímpia, não sei quando isso vai acontecer. Não consigo mensurar isso, mas eu acho que é uma grande possibilidade, sim. Espero que sim. Esperamos. Porque aí realmente a parte em si, né, do mercado também disso aí vai explodir, né? Falando do crescimento aqui, assim, você acha que tem potencial, que está próximo disso, de ter grandes patrocinadores, assim, sei lá, como Vivo, TIM, televisão aberta, televisão fechada, que patrocinam grandes eventos, assim, como Rock in Rio e outros tantos grandes eventos que temos aqui no Brasil. Sim. Você acha que o fisiculturismo está próximo disso? Você acha que vai chegar? Eu acho que vai. Tanto que teve no Olímpia do ano passado, né? A gente teve a transmissão ao vivo da Band. Então, assim, imagina... Band Esporte, né? Pra quem não sabe, o Mr. Olímpia Amador, ano passado, foi transmitido no Band Esportes ao vivo. Sim. Primeira vez TV aberta, né? Foi, TV aberta e, assim, foi super... A repercussão foi muito boa. Inclusive para eles, né? Eu soube que para eles também foi muito bom. Porque mesmo? quando você coloca algo interessante que dá audiência, eles também, né? Vendem propagandas, enfim. Isso foi bom para eles também, eu soube. Então, eu acho que há, sim, a possibilidade de a gente estar crescendo isso cada dia mais. As feiras hoje são enormes. Acredito, sim, nos eventos grandes, os maiores, tipo Olímpia, Arnold em si, né? É algo que é uma possibilidade muito grande. Então, eu acho, assim, que cada dia está mais próximo, com certeza absoluta. Com certeza. Em grandes feiras, sim. São, né, grandes empresários envolvidos também. Isso que dá até nas feiras, né? Que a primeira feira que eu fui, que foi o Expo Super Show, eu fiquei assustado. Não cabia mais gente, não tinha como entrar. Sim. Uma fila enorme em cada stand. O Arnold desse ano foi um negócio absurdo. Você chegou aí no Arnold? Você foi? Eu fui no do ano passado. Nossa, esse ano eu acho que foi a maior edição. Foi tudo muito cheio. E o comportamento do público também foi bem diferente, sabe? O pessoal, ele ama mais a questão, sabe? Sim, ele ama mais o esporte, ele tá ali, ele valoriza um pouco mais os atletas. Tem que ter mais, Bruno. Tem pouco. Você tem um Arnold e tinha um Expo Super Show só. Você não acha pouco? Por exemplo, era um no Rio de Janeiro, que era o Expo Super Show, que ficava lotadíssimo. E um Arnold no Rio, o Arnold de São Paulo, que ficava lotadíssimo. E o Mr. Olímpia também. Acho que são 3, não tão bons, eu acho. Pouco, 3? Não, acho que tão bom. Cabe mais um, hein? Será? Acho que tá bom ainda, no início, né, dessa cultura, né? Acho que tá bom. Acho que, assim, quando não couber mais, que tiver aquela coisa insustentável, aí cabe ter mais um, né? Mais um tipo de evento desse grande, mas que é muito bom. Atinge não apenas o público amante do esporte, como atinge todos os públicos. Né? Que é uma tarde uma tarde de entretenimento, então... Isso a gente fala de entretenimento, a gente pode falar no teu evento, né? Sim. O Museu Contos de Bahia, que foi um sucesso. Sim. Foi o Bahia Muscle Show. Sempre vinculado à Muscle Contest, né? Que a Muscle Contest é a nossa matriz, vamos dizer, né? Em relação aos outros promotores. Foi um evento sensacional, foi um evento que a gente teve uma categoria profissional. Na verdade, era meu sonho, né? Sempre fui atleta e também sempre promovi eventos, né? Campeonatos de fisiculturismo lá no estado. A Bahia é uma potência, né? Uma potência de atletas, talentos. A gente tem uma quantidade enorme de atletas profissionais lá. De Men's Physique, principalmente. Eu tinha um sonho de fazer um evento de Men's Physique. Sempre tinha, assim... Aí você queria mesmo Men's Physique? Tinha que ser Men's Physique, tinha que ser essa categoria, porque é a categoria da essência do estado. Tipo, se você vai para você vai pro Rio Grande do Sul, lá são os bodybuilders. Então lá os campeonatos de bodybuilder, o nível técnico de bodybuilder, a quantidade de bodybuilders é bem maior do que talvez lá na Bahia. Quando você vai pra Bahia, as categorias de Men's Physique tem 40 atletas, categoria assim... A gente tá falando do regional, né? A gente tá falando de um Arnold, de um pro qualificador. É muito interessante você falar isso. Então, cada região tem um perfil de categoria que as pessoas participam mais ali. Sim, e eu acredito muito na influência do atleta... Referência, exato. Então, lá na Bahia sempre teve muito atleta Men's Physique que virou referência. Quem que é de lá? Vitor Chaves, Edivan? Não, o Edivan é de lá, o Geder Rocha. O Geder, sim. O Eric, o Heitor Galvão. O Eric, ele é clássico agora, mas ele é um atleta men's. Enfim, tem o Gil Batista, que apesar de ser de Sergipe, ele sempre competiu lá, sempre, tipo, qualificar, ele ia pra Bahia. O Vitor Chaves é do Nordeste. Vitor é de, acho que é Pernambuco. Mas é lá no Nordeste. Lá no Nordeste, mas ele nunca foi pro lado de lá. Mas a Men's Physique lá era... Então, assim, por esses atletas, referência lá virou uma referência. Sempre assim. Aí, quando você vai... Belo Horizonte, lá em Minas,
tem o Maradona. Lá também Galera, não é. o Bodybuilder. bodybuilder, ele reina um pouco mais, entende? Sim. Então, aí eu já acho, quando você vai pra Curitiba, um pouco mais de Classic Physique. Então, Legal. isso puxa muito o atleta Rio de referência. Janeiro, muita wellness. Rio de Janeiro Wellness. Wellness. Sim, com certeza. Então, isso puxa muito. Então, lá sempre foi o meu sonho fazer um Men's Physique lá. Eu falei, nossa, quando a gente fizer um Men's Physique, vai ser uma Aí loucura. ela faz o evento. Quem vai? Felipe Franco. Felipe Franco, A dona do evento deve rir daqui, né? Porque Nossa, o cara ele é um fenômeno. ele é um fenômeno, com certeza, é um fenômeno. O público gosta dele, ele fala muito bem, ele interage muito Embaixador, bem. né? Ele é embaixador do esporte. Então, sem dúvida alguma, foi o primeiro campeonato, foi o campeonato que abriu o calendário, né, da classificação para o Men's Physique. Então, nossa, E foi uma voluntário loucura. dele? Ele falou, vou Sim, desde o sim, começo. Porque desde foi. o começo ele bateu o martelo que ele ia. Foi. Teve alguma coisa? Ele te procurou? Foi Não, totalmente então, espontâneo dele? É espontâneo, lançou o calendário, ele já começou a montar. Acredito que inscreveu. por datas, né? Pelo calendário de preparação dele, ele vai montando, né, o cronograma dele e tal. Aí casou dele ir lá pro Foi muito evento. bom. Foi E o bom é que, assim... Quase que foi o Divan também, né? Então, o Divan não foi porque ele já estava cansado Já tava das outras Do competições. Arnold Ohio. Exato, que foi essa questão que eu te falei do calendário, né? Ele já estava lá, acho que ele começou a se preparar desde o meio do ano anterior, então quando chegou em março ele já estava Exato, cansado exato. Ele para fez segurar Olímpia, até foi junho. muito bem, ele segurou o shape até o Arnold Ohio. Imagina, Passou muito o tempo Arnold de Ohio, ele não preparação. aguentou. Ele até falou que ele ia no teu evento, mas ele não aguentou. Né? Chegou no meio, não aguentou. E aquela questão psicológica, ele tem que parar. Se ele fosse, ele ia estar ruim, entendeu? Então, e os outros atletas, o que foi legal, assim, que os outros atletas não se intimidaram com o Felipe Franco. Sim. Porque alguns atletas, eu ouço falar, o Felipe Franco vai, então não vou porque eu já não tenho chance, vou para outro. E fica fugindo do... Não rolou isso. Não, os atletas foram para cima, Porque queriam competir o do lado Emanuel já dele. tinha ficado do lado dele em Goiânia, então o Emanuel sabia do potencial dele, do lado do Felipe, eles né? dois ali, Emanuel eles se também. pegaram durante a preparação inteira, era um alfinetando o outro, foi bem legal. Muito bom. E... Só promovendo o evento, né? Não, só bombando, só bombando. Nossa, quando chegou E no o Vini dia... também, muito bom. Não, o Vini ficou quieto nessa preparação, mas quando ele chegou, ele apresentou Sensacional. absurdo. Deixou o shape falar, né? Nossa, absurdo. Foi até o público, assim, que... Tem muita gente que não entende, né? Não teve nenhuma pessoa que deixou até o fanatismo, talvez, né? Aquela coisa de fã pelo Fei Franco passar na frente, não. Todo mundo falou, nossa, eu amo o Fei Franco, mas quem ganha hoje é o Vini. É o Vini. Então, assim, até o público, nossa, foi bem legal. A gente fez aquele meet no shopping. Exato, isso que eu queria falar. A ideia é tua aquilo? E isso foi assim, ó. Essa também, é porque assim, a minha cabeça, eu começo a ter umas ideias meio que assim, quando eu tô dirigindo, eu sou meio doida, né? Tô dirigindo, eu começo a ter umas ideias. E essas ideias eu viajo nelas mesmo. Eu também sou assim, cara. Né? E antigamente era muito quando eu fazia cardio. Quando eu fazia cardio também, eu tinha várias ideias de trabalho dos meus eventos, quando eu fazia cardio. Agora, como eu tô fazendo um pouco cardio, quase nada, quando eu tô dirigindo, né, eu comecei a ter minhas coisas na minha mente, né? Inclusive a abertura, não sei se vocês viram a abertura que eu fiz do campeonato. Que foi? A abertura é o seguinte, antes de entrar na categoria profissional, eu coloquei Do um show? vídeo. Não. Do show, do Pro. Eu coloquei eu soltava um vídeo que ia aparecendo a foto de cada atleta. Não viram ainda? Ah, nossa, Não, ficou vi. bem legal, depois eu te mostrar. Eu vi ao vivo no YouTube as finais, os principais. Sim. Mas Eu o lembro evento do todo meeting não no deu pra shopping, acompanhar. aquela... Vi o meeting Então, no shopping. isso daí era tipo uma... Ó, vai começar o campeonato... Tinha todo o campeonato amador, a gente para, no horário em ponto, a gente tem que parar pra entrar os profissionais. Antes dessa entrada, eu apaguei as luzes e coloquei o vídeo de abertura. Era como se fosse uma novela. Isso eu tava dirigindo e veio na minha cabeça isso. Legal. Falei, gente, eu vou pegar todos esses atletas, vai ser como se fosse a abertura do Big Brother, a abertura da novela tal, entendeu? Da Malhação. Então eu colocava, tipo, uma música tocando, já veio a música que eu tinha que colocar, aí aparecia o nome do atleta e o nome, aí aparecia outro, para apresentar o público, como se fosse mesmo o elenco mesmo. Genial. Com a numeração de cada um? Não, era só tipo, a uma? foto dele, você vai ver, é bem legal. A foto dele e o nome dele. Aí de todo mundo, aí apresentava o árbitro central, me apresentava como promotora, ficou bem legal. Isso também foi uma ideia, um gatilhozinho que eu tive dirigindo. Foi um sucesso. Nossa, foi sucesso isso. E do meeting do shopping também foi assim. Porém, eu tinha essa ideia há muitos anos na minha cabeça para fazer do amador. Porque eu nunca imaginei que eu ia poder fazer um profissional. Então, eu coloquei do amador lá. Eu tinha essa ideia. Nossa, ia ser legal se eu fizesse no shopping e tal. Cara, que ficou com loucura. A galera em cima, assim, no É. segundo andar. No terceiro andar, todo mundo filmando, todo mundo embaixo. Nossa, foi bem legal. E não tinha como sair, né? Se alguém quiser sair dali, não saía. Não. Não. Lotado. Sinal de que deu certo. Não, essas deu ideias, super né? certo, deu super certo. Ideia tua. E popularizou, né? E popularizou. A intenção era exatamente... Eu não vendi ingressos ali, então, assim, não tinha ter retorno financeiro com aquilo.
Mas isso ia Divulgar, popularizar o divulgar esporte. o O pessoal, muita gente, o que é isso que tá acontecendo? Eu nem sabia que existia isso, fitness, enfim. Cara, Aí, agora parando pra pensar aqui, a Bruna faz parte de um seleto grupo de que zeraram o game do fisiculturismo, porque você foi atleta, foi pro Olímpia, você é árbitra hoje e você já é produtora de evento também. Então, sim, assim, sim, acho que poucos atletas a gente pode colocar nesse grupo, né? sim, sim. A gente colocaria quem? O Eduardo Correia, poucos Não faz atletas, evento. assim. É. Difícil. Então, assim, você, cara, zerou o game sem Eu quero estar envolvido em sem tudo, né? Isso dificuldade. chama ela de dona da porra toda. Viu? Dona da Dono do porra pedaço. toda. Dona do pedaço, Depois eu dona vou da contar porra essa história toda. do dono do pedaço, que é Cara, e eu polêmica. queria te perguntar uma Dona do coisa. pedaço? É. Conta já, então. Antes de você contar, fala uma coisa pra mim, assim, que é uma curiosidade minha. É mais difícil ser atleta ou ser empresária de fazer os eventos? Na tua ser opinião? Ser atleta, com certeza. Muito mais desafiador. Ser atleta eu acho que a parte burocrática do evento, você vai aprendendo, né? Não requer muito de mim. Eu vou aprendendo. Eu comecei a fazer evento, tipo, o meu evento, eu não tenho um produtor. Eu escolhi ser produtora total. Eu falo de uma empresa de produção. Então eu mesmo gosto de escolher o palco, eu gosto de escolher a luz, gosto de dizer como que vai, contrato o gradil, contrato a empresa de segurança, eu assino tudo. Eu não peço para uma pessoa desenha um evento e ela vai lá e faz. Eu já fiz isso uma vez. Você cuida de tudo. Eu fiz. Vai ficar doida, né? Então, eu já cheguei a fazer isso uma vez, de contratar uma produtora, que foi um evento maravilhoso, que foi uma mega produtora lá de Salvador, que fez o meu Bahia Moscow Show do ano passado. Foi excelente. Porém, eu me senti um pouco vazia, sabe? Eu queria estar envolvida. Então, isso é uma escolha mesmo, eu quero estar envolvida em tudo. Então, isso eu fui aprendendo aos poucos. Inclusive, até na questão de legalização do evento. Eu gosto de ir na prefeitura, eu gosto de abrir o protocolo, sabe? Então, eu participo de toda essa parte. Já a parte... isso daí pode ser uma empresa que pode fazer para você, ou você vai aprendendo e vai fazendo. A parte de fisiculturismo requer uma questão física também, física, mental. Então, é muito mais difícil, eu acho. Você abre mão de muita coisa, tipo, de estar com a família no final de semana. Eu não participei, não fui no casamento do meu irmão. O meu irmão casou, eu não fui, porque, nossa, eu tava cansada, entende? Então, às vezes, tinha reunião das amigas, sentar na mesa. Eu não poderia ir, não comer nada, tomar uma coca, um café e voltar. Mas aquilo me desgastava e eu já estava muito fraca, muito cansada, muito sem paciência também. Então, eu vivia uma bolha, né, quando eu competia. Então, é muito mais difícil. Você abre mão de muito mais coisas. E pra mim não é tão difícil, eu viajei muito, então eu sempre tenho muitas ideias. Porque eu chegava no evento no exterior e falava, nossa, aquele cara faz isso, vou fazer lá também. Entendeu? Então, assim, eu terminei com as minhas viagens de competir. Aprendendo muito. Eu fui pegando o que era bom, o que não era bom pra mim como atleta. Então, assim, hoje quando eu promovo um evento, eu sei o que o atleta gosta e o que não gosta. Eu sei quanto tempo ele consegue ficar no palco, quanto não. É igual nas poses, eu tô fazendo julgamento. Eu sei quanto tempo ele consegue segurar. Então, eu não posso chegar lá e segurar ele. Eu posso estar na dúvida. E ele lá na pose de duplo bíceps de frente, eu lá olhando, tirando a dúvida, Tem uma hora que ele vai... Eu sei esse tempo, o quanto que ele consegue ficar. Entendeu? A mesma coisa, assim, eu sei o quanto tempo, o que o atleta precisa, o que ele espera que eu leve pra ele no backstage. Exatamente, quanto tempo estrutura. ele espera no backstage, o que ele precisa ter, então, o que você dá exato. conforto pra ele, porque você foi atleta. Né? Sim, porque eu fui atleta, então Eles isso elogiam muito o teu evento. Isso facilita bem pra mim, elogiam né? o backstage, elogiam a organização. Sim. Seus eventos são muito elogiados mesmo. Ficou fácil pra mim isso, por essa questão, né? Mas com certeza, sem dúvida alguma, fazer evento é muito mais fácil. E o show que você botou a banda lá? Essa foi do ano passado. Ela americanizou a parada, né? Virou um Super Bowl, virou um final de NBA, um playoff. Pois é, imagina você fazer um evento. É um evento que dura 10 horas, mais ou menos. O campeonato começa 10, vai até 10 da noite, a depender da quantidade de atletas inscritos. Lá sempre dá muito atleta. A minha média lá é de 500 atletas. Ano passado deu 600, enfim. Você pega o familiar do cara, né? Coloca ele lá de 10 da manhã sentado assistindo um monte de gente até o final. Beleza, o cara que ama o esporte, tá vivendo aquilo, ele tá ali curtindo. Mas imagina a família do cara ali. Então ele tá o dia inteiro lá, em pleno sábado, nossa, cansado, tem que almoçar ali. Então assim, vamos colocar um pouco de entretenimento nisso, que senão fica algo muito engessado. Tem campeonato que precisa ser mesmo engessado, porque não dá mesmo, não dá pra gente fazer um mega show durante, imagina, 92 vezes, como eu falei que tem campeonatos. Mas um show na Bahia, que foi esse do ano passado, eu coloquei tanto um comediante, que era um comediante bem conhecido lá em Salvador, ele fez tipo
Stand-up, stand-upzinho assim, rápido de 30 minutos. E depois teve uma banda também, que fez também Regional de lá? uma banda regional. Na Rocha? Foi um pagode. Um pagode. Nossa, eu fui atacado O Bodybuilder Raiz me atacou lá na internet, né? Porque eu tava tendo a live, então o Bodybuilder Raiz, nossa, é um absurdo, banda de pagode no palco do fisiculturismo. Fala pra ele, faz teu evento aí, se no seu evento você não coloca. Pois é, entendeu? Aí, nossa, a galera curtiu lá e o pessoal dançando aí. Os familiares adoraram, né? Nossa, adoraram, então Sensacional, parabéns, viu? foi bem legal e eu acho que a intenção é essa mesmo. Quanto que eu puder fazer nessas questões de entretenimento dentro do evento, eu acho legal. Bacana demais. Isso cresce o evento, entendeu? Atrai as marcas que não são do ramo de fisiculturismo, porque tá gerando Porque tem entretenimento. público, Sim, tem público lá. exatamente. Você consegue levar um monte de coisa, né? Aham. E você faz uma praça de alimentação legal pra pessoa Sim, tem a praça de almoçar, alimentação, tem sim. E normalmente não é com coisa fit, né? Porque o público, o pessoal do fit tá competindo, tá no backstage. Então, a gente tem, assim, a intenção é que o atleta, é que as pessoas fiquem durante o dia inteiro, não precisa sair pra comer, não precisa, não. Porque de fato a competição é um show, é para as pessoas verem. Né? Exato. Não é- A maioria que tá vendo não é atleta, são Sim. pessoas normais, então faz muito sentido o que você tá falando. Sim, tem que Muito entreter. bacana. Só não coloca um parquinho lá pra crianças porque não tem espaço, senão seria uma ideia, colocar um parquinho com monitor e tal. Pra criança lá, né, imagina, o dia inteiro lá fica chateado, mas a intenção era essa mesmo. Então tá. Você falou da sua carreira de atleta, falou da sua carreira de empresária, e de onde começou a ser árbitra, assim? Você agora você é árbitra, como que começou isso? Engraçado, a questão de ser árbitra foi primeiramente para ganhar campeonato. Eu tava competindo e eu não consegui ganhar o Campeonato Brasileiro na época. E eu fiz 2 campeonatos brasileiros, tinha esquecido de mencionar. 2 campeonatos brasileiros e eu não tava conseguindo ganhar. Só que lá fora eu conseguia ficar melhor colocado do que as outras meninas. Eu falei, nossa, eu tenho que ver o que eu tô errando aqui. Só que como que eu vejo o que eu tô errando? Eu não queria... o feedback, beleza, sempre respeitei os feedbacks dos árbitros. E nessa época nesse ano eu estava tendo um curso internacional de arbitragem aqui no Brasil. Ia ter. Na semana do Campeonato Brasileiro, curso internacional de arbitragem aberto para quem quisesse se inscrever. Né? Você comprava o curso e se inscrevia. Você ganhava um certificado que você fez o curso. E eu fui a única atleta que fiz. Por que eu fiz? A minha intenção não era me formar árbitra. A intenção era entrar na cabeça do cara. Falei, velho, eu preciso saber o que esse cara quer que eu faça. Então eu fui lá ver o que ele estava ensinando, a conversa interna. Eu quis entrar na fofoca, sabe? A fofoca dos árbitros. Falei, o que eles conversam ali dentro? Eu vou fazer o curso. Aí foi o curso que eu fiz. E eu comecei a entender o que ele queria. O tipo de desfile, o tipo de pose, o que agrada, o tipo do físico e tal. Eu comecei, né? Aquilo me interessou. Mas a intenção inicial era para poder melhorar a minha performance. E realmente houve uma melhora da minha performance absurda. Em 2 anos depois eu me profissionalizei. E nesse curso, inclusive, fez o André Perim, a gente fez esse curso junto. A gente se conheceu lá na época e tal. Foi esse curso internacional. E depois eu tinha... Quando eu ia para os campeonatos que eu não ia competir, eu tinha uma certa mania de ficar brincando ali com o resultado mesmo, né? Eu não estava só viajando. Eu faço isso ou não faço? Você faz isso. Eu não erro não, tá? Ele é bom, cara. Não, ele me falou. É bom. E os feedbacks que ele tava me passando é exatamente o pensamento do árbitro mesmo. Então eu ficava assim, não ficava só ali assistindo, apreciando, não. Eu ficava, nossa, aquele vai ganhar. E ficava brincando com a minha cabeça, da mesma forma, me avaliando. Avaliando minhas concorrentes, o porquê que ela ganhou, o que não. Isso foi desenvolvendo naturalmente. E depois, quando eu comecei a assumir a liderança da federação local, antes da NPC, aí eu comecei a ser recrutada para ser árbitra também. E assim a gente foi treinando. Cara, é uma dúvida até minha, assim. Hoje, acho que a galera tem essa dúvida também. Se uma pessoa quer se envolver no mundo da arbitragem, quer virar árbitro, por exemplo, Sim. como que ela começa, por onde ela vai, o que ela tem que fazer, assim? Certo. O que eu acho que funciona? Isso não é uma regra, não há uma regra escrita dentro da organização. Mas o que eu particularmente entendo como diretor de arbitragem. Primeiramente, a pessoa tem que ser experiente. Eu acho que tem que ter alguma vivência no esporte. Porque eu não acredito em curso de formação do esporte, de árbitros. Tipo, vou abrir uma vaga, vou abrir um curso de formação. Imagina, um cara que começou na academia agora, começou na faculdade, aí gostou do meio e tal. Enfim, começou hoje, esse ano, a ver um primeiro campeonato de fisiculturismo. Ele vai lá, faz a prova, assiste, sei lá, 2 dias de aula, faz uma prova com poucas questões e pronto, ele está habilitado a ser um árbitro? Não está. É impossível. Ele não vai ser um árbitro. Ou ele vai estar sentado na mesa, mas ele não vai ser. Porque a arbitragem é muito mais... É o olho treinado.
Quem que tem um olho treinado? Quem está vivendo isso há muitos anos. Não necessariamente tem que ser uma pessoa que esteja vivendo isso como árbitro. Um treinador que hoje não é mais um coach, nossa, ele vai ser um excelente árbitro. Porque qual que era o trabalho dele? Desenhar atletas, formar atletas. Então ele sabe ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Entende? Então, assim, isso pra mim é muito mais válido do que você pegar um curso. Então, você tem um cara que é, talvez, sei lá, um professor que está vivendo esporte há muitos anos, foi um ex-atleta. Os atletas das antigas, eles são muito, muito apreciados para isso. Eu sempre olho muito, tipo, local mesmo, lá em Salvador, eu sempre recruto esses atletas mais antigos. São atletas que amam o esporte, sempre participaram e têm visão. E depois a gente seleciona e a gente vai treinando eles na prática. Por quê? Ele tem aquela visão. O que eu preciso ensinar a ele? Os critérios. O que a NPC quer? A NPC busca assim. Mas eu concordo, eu acho que o melhor é aquele. Aí já não importa o que ele acha. Eu tenho que ensinar a ele o que o árbitro procura, o que a gente está procurando. Entende? Então é muito mais produtivo pegar uma pessoa que acompanha o esporte, como que o Luiz Guilherme falou, que ele está ali sentado, está sempre avaliando, está tendo avaliações boas, corretas. Essa é uma pessoa que eu posso só lapidar e treinar ela. Entende? Então, isso é muito mais eficiente do que um curso de formação. Por isso que, se eu fizer algum curso de formação, se eu fizer algum curso de arbitragem, não seria um curso de formação, seria um curso informativo. Isso, e olha que legal. Isso é bacana. Eu tenho uma pergunta aqui que é do Elite Bodybuilding News, uma página no Instagram. Sim, parceiro nosso aí, abraço pra galera do Elite Bodybuilding News. Elite Bodybuilding News. E aí eu falei, cara, eu vou estar com a Bruna, que você... Fala uma pergunta pra eu falar com elas e tal. Dele, cara, é uma coisa que era engraçada. Ele tem uma página. E aí, quando o Felipe Franco perdeu, o povo vai na página cobrar ele. Mas por que o Felipe Franco perdeu? Isso é um absurdo. E ele quer uma resposta dele, porque ele tem uma página de bodybuilding informativa. Sim. E os caras querem uma resposta dele. Sim, sim. Então ele falou assim, que se a NPC pensa em fazer um curso informativo, exatamente isso, Sim. pode ser online, justamente para treinar essas páginas, para treinar os influenciadores, para não ter essa polêmica, né? Porque cada um fala uma coisa, e como o esporte nosso é a base da internet, o povo vê na internet. Então, assim, seria capacitar o povo que está na internet falando justamente sobre isso. Sim, sim. Uma coisa informativa, ou com um certificado que seja online. E a pergunta deles é exatamente isso, se vocês têm uma perspectiva de fazer isso. Eu acho super interessante, com certeza absoluta. Gostou da ideia? No início... Já deve ter essa ideia, porque ela está na frente. Ela pensa lá na frente sempre. Não, mas o que acontece? A gente já... Hoje cresceu muito, entende? No início, quando a NPC veio para cá, a gente chegou a fazer alguns cursos, sempre gratuito. A gente não tem intenção de faturar nessa parte informativa. Então, os cursos da NPC, que acontece muito nos Estados Unidos, inclusive, com essa questão de poses, normas e padrões, sempre são gratuitos. A gente chegou a fazer isso no início. Porém, quando você começa agora com um evento, com um calendário que tem mais de 90 eventos, fica um pouco complicado, né? Eu precisava de um material humano muito grande para poder, além de estar nos eventos, estar fazendo esses cursos. Mas isso, sem dúvida alguma, porque às vezes eu paro para ler os comentários. Tipo, tem na página, aí o pessoal começa, eu começo a ler. Mas é tanta coisa assim, é tanta opinião absurda. Tanta besteira, né? Tanta bobeira, mas assim... Mas eu também entendo o lado deles. Sim. Porque para entrar na cabeça do árbitro... Você precisa disso, porque é eles que enganjam, né? Só eles que estão público. E para entrar na cabeça do árbitro, não é simplesmente você olhar, eu vou explicar aqui ainda, não é simplesmente você olhar e falar, eu escolho esse e esse. Não, você tem que entrar na cabeça do árbitro, porque é difícil você estar num campeonato onde o cara é unânime. Às vezes o cara tá 50% bom, 50% o outro tá bom. E aí, como é que você escolhe? É essa hora que você entra no árbitro, na cabeça do árbitro, e é isso que eu treino normalmente nos árbitros. Todo mundo sabe, você sabe o que a NPC procura no bodybuilder, você sabe o que é um classic physique. Porém, você tem que saber qual decisão tomar numa situação dessa. De muita semelhança. O mais difícil é isso, Sim, né? porque você não vai achar um atleta perfeito. Dificilmente. Na liga profissional, realmente, você tem que ficar olhando pedacinho por pedacinho. Porque os atletas são praticamente, 100% prontos. Né? Então, você tem que um olho um pouco mais né, detalhista. Mas quando você vai para a liga amadora, é muito... mais fácil fazer esse julgamento. Mas é muito embaralhado, vamos dizer. Eles não conseguem 100% dos critérios. Então, um consegue uma metade, outro com metade. Aí eles ficam sem entender. Por que você escolheu ele? Aí é que entra a polêmica. Entendeu? Porque todo mundo olha para o Felipe Franco e fala, nossa, ele é bom, porque ele é muito bom de frente. Quando chegou de costas, não era tão bom. Aí você olha para outro atleta, nossa, ele é bom de costas, mas de frente ele não é tão bom. Então, Bruno, o que é que te fez tomar essa decisão? É isso que eu vou treinar os árbitros. E eu sou treinado até hoje, porque, imagina, são muitos atletas e realmente tem situações que a gente fica, nossa, o que eu vou fazer aqui? Então,
né, não apenas eu, mas toda a bancada da NPC sempre é muito treinada em todos os eventos, principalmente quando o Tamer está liderando, ele sempre treina, né? Todos os campeonatos a gente é treinado. Ele tem esse papel, assim, Sim, muito, ensinar muito, professor, então. muito, Aprendizado constante. Então, Exato, constante. aprendizado constante. Então, essa que é a chave da questão da arbitragem. Entendeu? Você entender o porquê que o árbitro escolheu. Então, quando a pessoa não tem esse pensamento de juiz, ele acha que foi injustiçado. Até o atleta mesmo, né? Por isso que tem as polêmicas, né? Então, eu acho que eu entendi o que você falou, assim, nas categorias amadoras, vai ter um cara ali que vai ter uma perna muito boa, vai ter um cara ali que vai ter um ombro muito A bom. Então, discrepância é maior. de é uma maior, certa então altura. deve ser mais difícil do público aceitar os resultados, Sim, né? exato, perfeito. Você foi você foi na questão certa. É mais difícil, porque o público ele olha superficial. Ele bate aquele olho ali na pose que ele escolheu, Que ele escolheu, né? na foto que o atleta escolheu colocar, onde ele está com vantagens. Sempre, né? Que o atleta nunca coloca a foto real, ele sempre coloca a foto que ele tá engolindo o cara. E aqui a gente fala, né? Instagram, vídeo não é Sim, igual. não é igual A no visão palco, do é árbitro muito ali difícil. embaixo na mesa é outra É história. muito. Se o cara tá lá na ponta, lá pra trás, é uma visão. A visão que o árbitro tem sentado Sim. ali no meio é outra. Por isso que a gente até fala pra galera, você quer ver mesmo o esporte, é legal você ir na feira, cara, você participar, você ir lá ver ao vivo, é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Quem faz esse trabalho que, tipo, isso que o Luiz faz, de ficar sentado, tentando acertar os resultados e tal, você começa a treinar seu olho também e você começa a discutir menos, você começa a falar, nossa, é verdade. Sim. E vai ter um que você não vai entender. Aí esse um que você não vai entender é que um árbitro vai te treinar. Não, olha, aquele ali melhorou, ganhou por causa disso, daquilo outro. É igual engraçado, Felipe né, LG, que a gente faz Mas eu isso nos entendo, eu campeonatos, faço né? isso e eu sempre concordo com tudo. É. Do primeiro ao 5 eu concordo, nunca discordo. Tá quase treinado, não tem que fazer um estágio agora. Então, assim, respondendo a pergunta deles, você tem uma expectativa pra isso? Pra ter esse curso informativo? Eu acho que a gente só precisa se organizar. Mas alguns estados já têm, tipo, a gente tem uma ata chamada Cleci, ela é do Rio Grande do Sul e ela faz muito cursos desse. Como ela é do Rio Grande do Sul, é um pouco longe para ela fazer algumas viagens, ela tem um pouco mais de tempo. E ela consegue fazer esses cursos, tem dado um bom resultado, tem informado o pessoal de lá. Inclusive o nível técnico dos atletas de lá tem aumentado bastante, porque eles estão com um pouco mais de informação. Isso tem dado muito certo. Então, em alguns estados, a gente está conseguindo fazer isso pela questão de material humano para fazer. Eu não consigo fazer. Entende? Eu até queria Se fizer fazer. online, ele falou online, ele sugeriu online. Online Justamente pode ser um projeto. É pode ser. justamente pro povo da internet. Agora ele falou, ele tem uma página Sim. e o povo vai cobrar ele porque que o Franco perdeu, entendeu? Uhum. Então seria justamente para ele ter uma resposta. Pra ele falar, olha, eu fiz um curso da NPC Sim. que a Bruna palestrou, que o Tamer palestrou, Pode e de ser uma acordo ideia. com o curso que eu participei, a minha visão é essa. Talvez Sim. ele ganhe mais propriedade para ele responder, Sim, sim. entendeu? Sim, Porque- conhecimento também. Porque eu achei engraçado isso. Ele falou, o povo vai brigar, tipo, vai cobrar brigando, mas por que o Fê Franco não ganhou? Que absurdo, foi roubado. Foi e que é uma roubado, resposta ou então dele fez o porque ele tem Pix. uma página. E que é uma resposta dele porque ele tem uma página, entendeu? Sim, sim. Não, com certeza. Eu vou levar isso pra minha diretoria. Porque é bem interessante, com certeza. Interessante. Ainda mais assim, vindo de árbitros que... Exato. Porque você tem que pensar que essas páginas são o que faz crescer o esporte. Sim, com certeza. São eles que fazem entretenimento, fazem Sim. coisa legal e eles cada vez traz um pouco mais público pro esporte. Então você fazer um curso para capacitar essas pessoas, para dar mais informação, acho que seria legal. Eu acho também. legal também. Vou levar isso adiante. Aí se der essa certo da lá, elite. você arruma um curso pra gente. E se a gente fizer, com certeza absoluta, deve ser algo 100% gratuito. Se for na parte informativa. legal, é legal. Né? Se for em outras questões. Quando informativo. se entrar outros profissionais, aí já complica. Essa pergunta dele foi exatamente informativa mesmo. Não, sim, sim. Mas acontece mesmo. Inclusive nas páginas, na época lá do Fui Franco, Sim. que o pessoal tava falando... ele que tem muitos fãs, né? É que o Franco é Ninguém apaixonado por quer, ele, é ninguém quer ver o apaixonado. meu né? O Franco. cara é muito ídolo, Ninguém né, queria cara? ver ele perder. Então né? ninguém quer ver ele perder. Mesmo que a gente Exato. vê no campeonato sabendo que ele não foi o primeiro, a gente fala, pô, cara, ele podia Todo ganhar, mundo né? queria, todo mundo torce por isso. Então, mas ali, ó, ali é um grande exemplo. Você tem um top 5 de atletas bons. Você tem 2 poses apenas. Sim. Você faz uma pose de frente. Isso mais ou menos como que a gente pensa. Não tô falando exatamente daquela situação, mas como mais ou menos a gente pensa. 5 atletas ali disputando. Ele tem um Fê Franco de frente, que tem uma linha absurda, ele tava bem. Aí o que a gente vai olhar? Aí vê de costas ele não tava tão bom. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um balanço disso aí. Vamos lá, o primeiro e segundo lugar. Você faz isso de frente, né? Tipo, o Franco ganhou de frente, então de frente ele é o primeiro. É mais ou menos, a gente olha assim, de frente o Fê Franco tá bem. Ganhou, Vamos pra ele. ganhar, Vira de costas. De costas, de costas ele não tá bom, mas o quanto que ele não tá bom? Isso a que eu ia gente te tem que ter perguntar. um termômetro na nossa cabeça. Entendo. Entende? Então vamos lá. O quanto que ele não tá bom?
qual que é a diferença? De frente, tá lá, eu não vou nem citar nomes para depois não falar que, né, não falarem claro. que eu tô afirmando isso. Vamos lá, tem um atleta número 100 e um atleta número 101. De frente, o número 100, ele é bom. O 101 é um pouco menos, não é tão bom quanto ele. Mas ele tá em segundo ali no top 5. Seria isso? Sim, mas quando você olha, você tem que comparar os dois. Vamos lá, Perfeito. entre os dois. O quanto que de frente o 100 tá melhor do que qual que é o grau de distância? Sim. O cara tá em primeiro e o 101 tá em quarto. Olha a distância de 3 pontos. E de costas, como que é? De costas, não. De costas, esse cara aqui, ele tá em segundo e o 102 está em primeiro. A distância do primeiro para segundo é menor. Então, quem que vai ganhar? O de cá. O de Claro. frente. É. Entendi. Porque o de frente está em primeiro lugar, numa distância para o cara que está em quarto, né, em quarto. Então, é essa distância que a gente fica calculando ali na cabeça na hora da arbitragem para escolher dois atletas que não estão 100%. Isso. A diferença, o termômetro, chama-se de termômetro, E entende? se você separar só os dois, acho que vai ser um balanço entre os dois. Olha, Isso. esse aqui tá muito melhor de frente e o outro tá de um costa tá pouquinho parecido. melhor, Então né? ele vai ganhar. Normalmente a disputa é assim, a gente sempre coloca dois, né? Disputando a colocação, né? Porque tem a categoria mesmo que você já sabe que é um quinto, quarto, enfim. Depois você fica naquela dúvida e nessa dúvida que você tem que usar o termômetro. Aí começa a entrar várias questões, né? Pô, será que o condicionamento dele tá tão bom? Aí desce mais um termômetro, né? O quão bom ele tá de frente em relação ao outro. Muito legal. Então é esse termômetro que o público não sabe. Sim. Então ele vai, olha ali, alguém posta a foto do Frei Franco de frente, nossa, realmente é Ele maravilhoso. ganhava de frente, mas de costa. Aí quando veio de costas, mas ele também não tá tão ruim de costas, e o outro também não é tão bom de frente, como é que vocês tomaram essa decisão? No termômetro. No balanço. No termômetro. No- O quanto que o jogando Vini- na balança os dois, né? O quanto que o Vini tava melhor em relação ao Frei Franco? Talvez uns 6 pontos, entendeu? Um em primeiro, o Vini em primeiro, e o Frei Franco, ao invés de estar em segundo, como eu falei, ele tá lá, tava quinto, Estaria De costas. numa posição Entendeu? um pouco É. menor, né? entende? O que acabou compensando. Exato, então é essa distância de um para outro. Isso acontece em todas as categorias, né? Aquela questão de pose a pose. Será que é pose a pose? As pessoas sempre falam, primeiro é bodybuilder, primeiro é volume, depois isso. Não tem como a gente colocar uma regra para Exato. isso. Queria que você desse uma aulinha pra gente aqui. É? Então vamos lá. Acho que você tá falando pro povo que não sabe nada. Pode ser Sim. assim, você tá falando desde o início. Como é que você ensinaria? É volume, proporção, é condicionamento? Então, quando o atleta entra logo no palco, você já vê logo o desenho do cara. Eu acho isso muito importante. Vamos lá, o bodybuilder. Não adianta ele ser volumoso e, sei lá, em cima ele tá grandão, as pernas serem finas. A gente podia botar até umas fotos, né? Daqui a pouco a gente bota, então. Pra você avaliar. Pronto. Pode ser? Os Pode, amadores, claro, amigo com nosso? certeza. Tem bastante. Aí, então, ele tá lá, enorme, o cara, volume e tal, mas ele não tá proporcional, não tá com a simetria legal. Então, por isso que a gente não pode sempre ficar engessado, que primeiro ganha isso, segundo definição, terceiro isso. Porque, imagina, às vezes você tá lá disputando, o atleta tá disputando. Ele é o cara mais trincado, mas é o mais trincado, aquele tá no pé da morte, né? Tipo, não bebe água, meu Deus do céu. Tá mal, mas tá seco, impressionante. Aí chega um outro cara que ele não tá tão seco quanto ele, mas tá seco. Ele tá condicionado, porém não tanto quanto. Mas ele apresenta as outras características. Ele apresenta um volume um pouco melhor, uma densidade boa, a quantidade de músculos dentro daquela porção, tá arredondado. Então ele termina ganhando. Aí o atleta que tá muito defendido, ele fala, nossa, mas eu tô rasgado, eu tinha que ter ganho daquele cara. Entende? Então não existe isso, assim, o mais rasgado vai ganhar, o maior vai ganhar. Não, é muita coisa avaliada O junto. equilíbrio, entra naquilo que você falou, o equilíbrio e o balanço. assim. Exato. Então, às vezes, o cara tá muito trincado, mas ele é pequeno, ele é magro. Entendeu? Resumindo pra galera, não é um fator isolado, é o conjunto de fatores que você Sim. analisa ali na hora. né? Exato. E o papel do árbitro é, na cabeça dele, calcular essas vantagens. Por isso que é difícil. Não é só você chegar e chamar o cara lá e você comparar em um outro. Você tem que fazer um cálculo dentro da sua cabeça do quanto que ele tem vantagens em relação ao outro. Talvez, imagina, 4, 5 poses. E você conta pose a pose mesmo? Por exemplo, a Classic. Frente, peitoral Sim. lateral, duplo bíceps de costas que e Classic. Tem algumas situações que a gente tem que contar no dedo mesmo. No dedo, ponto 1, ponto 3 2. a 1, Não é o que 3 eu a costumo 2. fazer. Mas às vezes, tipo, tem uma situação que qualquer um dos atletas podem ganhar. Por isso que a gente tem a partir de 5 árbitros na mesa. Porque eu posso achar que um atleta número 100 pode ganhar e o outro árbitro pode achar que o 101 tá ganhar e nem ele tá errado. Porque é um somatório de opiniões que vai dar o resultado. Entendeu? Perfeito. Não é um hábito isolado nunca. Não. Cara, e assim, uma pergunta aqui, mais engraçada. Rola de você chegar no seu colega árbitro e falar,
E aí, cara? Tô em dúvida. Aí o cara também, você... E aí? Aquela resenha ali? Tô em Tem. dúvida, até ele fudeu, e agora? E agora? Não, eu não escondo isso não, porque tem vezes que Sim. tem vezes que a disputa é acirradíssima. Tipo, eu falo, não, o número 100 pode ganhar, pode, tá certo. Ah, o número 101 também pode ganhar, e tipo, e não tá errado nenhum dos dois resultados. Como que você toma essa decisão? Quando sobe dois caras absurdos, você já Não. olha pro colega e fala assim, irmão, ferrou. Não lascou, E agora? Quando eles começam a entrar, eu já sei que isso vai acontecer. Não, vai entrando um atleta. Não, passou. Quando chega no. Um aí entra, nossa, aquele cara é bom, ele tem chance de ganhar. Eu já marquei ele, já faço uma observação. Quando chega um outro cara, nossa, ele é bom também. Então, Xizinho dele aí, também. quando chega no final das entradas, eu já sei quem que vai disputar. Não, a disputa é entre aqueles atletas, número tal. Pronto. Quando coloco os dois, eu falo, nossa. E agora? Já catuco amigo, irmão, vamos ter trabalho. Exato. Então a gente realmente tem categorias que vocês vão perceber que a gente conversa mais. Tem umas que não, a gente nem conversa, já passa e tá tranquilo. Mas tem uns que a gente tem uma dificuldade um pouco maior de selecionar, de tomar, de fazer essa escolha de quem que é o melhor. Então, imagina, dois caras bons. Aí eu fico. Sabe quando que você faz? Não, é fulano, é tal, número tal. Aí depois fala, não, peraí, mas aquele cara ali, aí começa. E parece que quanto mais a gente puxa a pose, mais vai aumentando o grau de dificuldade. Por isso que às vezes demora muito e a gente começa a procurar detalhes. E a gente começa a caçar. Ou é um defeito do cara, ou sabe? Mas é difícil isso acontecer, mas acontece. Porque às vezes o cara é muito bom, mas ele erra a pose. Então, Isso, ele perde, entende? Então, É difícil não, você achar claro, um cara. que a pose ele não valoriza o corpo dele. Mas a coreografia conta? Não, coreografia não. Conta em nada. Não, no amador não. Né? No amador não tem. Então, tipo, ele tá lá nas finais. Eu sempre falo, as finais, a coreografia é uma apresentação pro público. Obviamente, a gente não pontua essa apresentação. Hoje. Não sei se isso pode mudar, enfim. Mas não, e as questões de estética, que sempre todo mundo pergunta pra mim, da estética corporal, da parte de ginecomastia, acne, esse tipo de coisa. Eu ia te perguntar isso Até a também, tinta, cara. chegar num ponto que os dois estão Sim. muito igual, um taca a tinta melhor, o outro Você não. entende, assim, quando você é um atleta de fisiculturismo, você vai disputar com comparações. Você não sabe o que vem pra cima de você. O que você tem que fazer? Você tem que entrar com todas as armas. É uma tinta impecável, porque, de fato, se você não tiver com a cor ideal, não tiver bonito, esteticamente, a pele lisinha, você vai ter uma visão, Você vai ser prejudicado, uma aparência. né? Você não vai nem conseguir demonstrar o seu condicionamento, Você tem uma a sua aparência condição de ruim. pele, né? Exato, fica feio. É algo estético. Imagina, você tem um cara que tá todo pintado com um tom todo uniforme. Isso envolve até mesmo a preparação da pele, né? Esfoliação e tudo mais. Tá tudo certinho. E vem um outro cara cheio de espinha. Ou então tá com uma cor que às vezes fica até esverdeada, que eu não sei onde é que eles arrumam essa cor. Nossa. Com muito brilho, passa Nossa, muito óleo. passa Aquele muito- dourado, já viu aquele dourado Não, também? é Horrível. feio Aquilo na demais. Não Índia, aquele dourado, inventa. aquele dourado da Índia, o que é aquilo? Não, nem sei o que é isso. A tinta dos caras lá é dourada, eu não entendo aquilo. Não, horrível. Mas eu acho que não Mas essa- é mas pela ela- NPC, não. Porque Mas NPC... não, são qualificatórios pro Olímpia, algum deles. Ah, E os é? caras vai dourado, assim. Mas aí acaba prejudicando, porque a tinta não favorece o cara, né? Não, porque tem uma função a tinta, né? Imagina, você vai colocar... Lógico. tem que fazer um contraste com a luz pra você ficar, né? Mostrar um pouco mais a definição e tudo mais. Então, quando você olha ali, tá numa disputa super acirrada. Quando você tá unânime, vou te falar, é difícil um cara tá muito unânime e ele errar na tinta e ele perder por isso. Ah, perdeu por causa da tinta. Não, mas você não sabe o que vem No pela frente. amador, ginecomastia pode. Ginecomastia e espinha. Não, então, o que acontece da ginecomastia? Eu não vou despontuar o cara, não vou punir o cara, obviamente. Se é uma ginecomastia discreta e o cara tá unânime, ele tá ganhando todos os quesitos e perde na ginecomastia, ele não vai perder, entendeu? A competição por causa Sim, disso. faz sentido. Se ele tá no pau a pau com outro cara, obviamente, esteticamente pode prejudicar ele. Pode prejudicar. Por isso, assim, ele não sabe o que vai vir disputar com ele. Então ele tem que estar com todas as armas. Ele não pode sempre contar que ele tá unânime. Ele vai ganhar com a tinta, com a pele um pouco suja, se ele tiver unânime, em todos os quesitos. Tá com volume, tá trincado, tá simétrico, já foi. Cara, e antes de, perdão de te interromper, mas a gente falando como médico, assim, eu acho que é uma observação até interessante, porque ginecomastia é uma coisa que é fácil de se tratar assim no início e prevenir que ela aconteça. Sim. Acne tem mais aquela questão genética e tudo mais, mas ginecomastia dá pra você fazer com que o atleta vá pro palco sem tanta ginecomastia ou até prevenir isso. Então, Sim. seria uma coisa que os coaches teriam que ficar mais de olho, né, cara? Pra o atleta dele, porventura, não disputar com um cara ali e ser prejudicado Sim. por isso. É que muitos ficam só, não tem acompanhamento médico, né, cara? É difícil, né? Eu entendo que é difícil, mas Não ginecomastia tem. é uma coisa que é Dá pra prevenível, reverter. assim, cara. Então me irrita um pouco, porque dá Exatamente, pra reverter. isso que eu sei queria falar. Dá pra Então me reverter irrita, tranquilo. sabe? Eu falo, caralho, esse peitinho, cara. Isso aí dá pra reverter, você não tratou por quê, entendeu? Pois é, aí tem que entrar os vídeos dos médicos falando um pouco Vamos sobre
postar isso, esses né? conteúdos aí pra galera não errar mais. Pois Logo, é, logo. porque fica muito mais bonito, sem dúvida alguma. Então, vamos avaliar o shape então, Bruno? Bora, cadê? Primeiramente, avaliar o shape do nosso co-host, o Jorge Armani, que não pôde estar aqui, que está em São Paulo. Ficou ele é um difícil homem. ele fazer a ponte hoje. Mas pode falar a verdade, pode rasgar, hein? Meu Tiver bom, Deus. tiver ruim, você vai E eu falar. vou hein? falar o que eu acho, mas se fala se eu tô certo ou não, hein? Ah. Então fala você primeiro. Não, Ah, senão você vai copiar o que eu vou falar. deixa eu ver. Jorge Armani, o cara, Eu o brabo. Vou fazer minhas observações aqui, vamos ver. Jorge é gigante. Jorge é monstro, sagrado. Ih, eu tenho várias dúvidas também, eu vou te perguntar agora, Bruno. Aproveitar essas aí, vou te perguntar várias coisas. Espero que eu acerte todas, eu consiga responder. Tá, mas tem várias fotos aí, né? Esse aí é o nosso querido co-host, Jorge Armani. Tá. Brabo. O cara é clássico nato, né? O primeiro cara é Aham, alto, trincado. longilíneo. bonito, longilíneo. Posa bem, usa as poses clássicas. Vai na primeira foto dele pra gente ver aí. Então essa tira o zoom um pouquinho, por favor. Então ele mandando a pose clássica aí. Posa bem, né? Aham. Aí não consigo ver falha no shape dele. Tá Essa bem pose condicionado, musculoso. tá bem musculoso. Nessa pose não dá pra ver uma falha no shape dele, tá? Não, aqui é. Posando bem, uma pose clássica legal. Vamos à próxima. Tem que ser uma pose que expõe um pouco mais. Essa é uma boa pose. Consegue tirar o zoom aí? Isso. Então, duplo bíceps de costa, tá bem. Tá bem proporcional os braços, os ombros. Tem um pouquinho de glúteo, tem posterior. Acho que daria pra melhorar uma low back ali, né? Então, dá pra melhorar todas as costas. Ali tá faltando um pouco de músculo nas costas, entende? Então, mas tá faltando proporcional, né? O shape inteiro, né? As costas inteiras. É, as Onde costas falta inteiras. mais detalhe seria Sim. ali um pouquinho de volume que tá devendo pro resto, seria É. a low back dele. Um pouco mais de grossura de costas, né? Músculo, mais músculo e detalhes mesmo. Eu acho que ainda cabe um pouquinho mais de V, uma forma em V, sabe? Exato. Mas, assim, o seria resto- encher a low é. back dele ali pra Sim, dar o sim, veio latíssimo exato. ali. Mas tá é muito bem, tá. é um atleta muito bom. E bom. Ele é bom, o Jorge é bom. Se ele melhorar essas costas, ele vai ter mais uma arma, porque costas hoje em dia é muito Seria, muito assim, decisivo. O quesito mais difícil de você ver bem no atleta, né? Exato. É Como- que ele operou a hernia umbilical. No que vem ele vem pra brigar É. pro Pro. Que vem ele vem forte. Ele é muito bom. Tem poucos atletas no Brasil, não sei o que é, poucos atletas do Brasil têm boas costas. Então, os atletas têm que aproveitar isso. Tem que agir com inteligência, né? Fala, nossa, se eu tô numa linha de 15 atletas e eu tenho 3 que têm boas costas, então se eu tiver, também já tô Na frente. num passo à frente, entende? Então, costas é algo que é bem decisivo. Legal, vamos ver a próxima dele aí. Aí ele de frente, né? Na academia, não é pose pra avaliar, mas assim, vê que ele tem uns cortes fundos no Bem, abdômen, né? Uhum, trincado. Tem um shape bonito, que isso é importante na classe, que tem uma Sim. linha bonita. Falei besteira? Não, tá indo bem. Aí volta naquela que ele tá. Isso. Vamos lá, fazendo uma pose clássica Competiu aí. sardinha aí, né? O que eu vejo que tá faltando nessa foto? Um pouquinho de ombro posterior, concorda? Sim, mas né, assim, em detalhe sim. Quando você vai olhar nos detalhezinhos, sim, mas não é algo que Que iria chama muito prejudicar atenção, tanto né? ele. Dá pra ver até melhor do lado direito dele. Ele tem uma boa divisão do posterior de coxa ali. As O genético costas- dele tá no off e o posterior dele corta É? de lado. Sim, ele no off e o posterior dele corta. Ele tem bastante massa, então, né? Sim. Realmente, costas é que chama mais atenção. De fator. Que né, tá pra devendo um feedbacks. pouquinho, né? Uhum. Que tem que botar volume, né? Trabalhar. Passo próximo. Pode ir próximo, Davi, por favor? Isso. Aí, mais uma vez, na costa, já tinha avaliado. Você consegue ver o quanto que falta? Aquele todo Consigo, musculosão. É quando você consigo, olha, consigo. você vê que falta, né? Falta espessura nas costas, Aham. em geral. Sim. Trabalho de dança. Aí ele do lado do cara ali. Pode dar o zoom pra comparar ele com o cara ali. Pode voltar, é. Isso. O cara tem mais glúteo que ele, mais costas, espessura de costas que ele. Posterior Mas ele tá também. mais O trincado. braço né? maior que do cara. Pô, o cara é grande também, negão, hein? Mas o cara tá Grande. seco, né? Negão Agora gigante. tá Mas ele tá bem, o Jorge ali. trincado. Ele O tá um Jorge pouco tá mais bem. Eu vejo o condicionado. Jorge bem proporcional mesmo, assim, braço, ombro, costas, posterior, glúteo. Só precisa botar mais volume em tudo. Uhum. Agora dá o seu feedback. Não, é exatamente isso. Só, assim, se ele me pedisse hoje o feedback dele, pra mim ia falar assim, ó, tem que melhorar as costas. Resumindo, você acha que o Jorgeão tinha que melhorar as costas? É, Volume de esse é o foco dele. Eu vou começar segunda-feira, treino de costas. Vai treinar Duas quase vezes. 3 vezes. Mas é igual o Pacho, de manhã e de noite. É. Beleza lá, posterior do corte. E, assim, é que a gente sempre fala o fator crítico. No restante, obviamente, todo atleta tem que ir melhorando e tudo mais. Aqui ainda consigo, quando você olha, você ainda falta. Sim, falta né? de espessura, detalhe, né? Então, quando chega um cara que faz um duplo bíceps de costas do lado dele e tiver sobressaindo, ele já vai cair em Ele posição. já vai entendi. cair, né?
É que ele é longilíneo, um cara longilíneo pra encher as costas é difícil. Nossa. E costas, um treinamento de costas precisa de muita consciência corporal e tal. Pose bonita, hein, de frente. Aham. Maneiro. As Os pernas bem braços bonitos. fortes. A hérnia que ele tinha, ele já operou, por isso que ele ficou parado aí. Ele teve que operar a hérnia. Ano que vem ele vem forte. Esse foi o Sardinha daquele ano Sardinha que foi Class. cheio, Eu que arbitrei esse evento. Acho que ele pegou top 3 lá. Foi? Ah. Eu tenho uma dúvida engraçada, Bruno. Você acha que beleza ajuda o cara? Beleza física mesmo? É, assim? não. Aí, passa a próxima é engraçada. É porque eu vejo o Chris Bunn, os Olha lá. caras tão... Aí, Ele- essa aí, ó. Ele é chamado de Sebum de Dayatuba, ele. Segundo de Dayatuba. Não, não olho pra isso. Nada, zero. Nem mulheres. Não faz nem diferença homem. nenhuma, Não. né? Faz pra vender, né? A mídia. Pra vender Talvez como revista é bom, né? patrocinador possa avaliar Patrocinador. isso, mas... Beleza de frente. Tem boas pernas, né, Bruno? Cadê a foto do duplo bíceps de frente? Acho que ficou devendo. Não sei, porque aquela foto ali... Não, Pode voltar aí. Beleza, então seria costas pra ele, né? Costas, Costa, né? sem dúvidas. Show. Aí, Jorjão, Próximo. matei lá suas costas que ano que vem eu quero ser no Pro. É, já. Eu quero um co-host Pro aqui. Eita. O card Beleza. tá vindo. Cadê? Tem mais outra pra gente Tem avaliar? vários amigos aí, vamos ver. Vamos botar o próximo. Esse é Breno, camarada lá da minha Sim, cidade. bem, já arbitrei Itabaiana. ele várias vezes. Já arbitrou? Ele Uhum. falou, cara, eu acho que ela me conhece, que eu já pedi feedback Muito. pra ela várias vezes. Ele é muito bom, ele tá Excelente atleta. muita cara. linha bem bonita, sempre tá trincado, a cintura bem fininha. Um cara Ele que é um- chega sempre na condição, né, Aham, Bruno? ele é muito bom. Coloca as costas pra eu dar uma olhada. Boa, hein? Uma low back fibrado ali. Uma Não, boas e ele tá costas, né? melhorando, ele tá melhor ainda hoje em Se dia. bobear, fala que as costas dele é melhor que a frente ainda. É. Cadê? Põe lá ele na pose, lá na outra. Não. Isso. Ó, Pra frente, pra Men's frente. Physique sempre... tira o zoom. Tira o zoom, por favor, querido. Men's Physique sempre Volta na costas outra. também vai pegar muito, sabe? Costas faz muita diferença no mês, Aham. né? Cadê aquela outra do lado? A última primeira foto dele, é amigo. melhor. A última... Isso. Ele tem uma linha boa, mas parece eu vejo ele mais cheio, mais impressionante de costa. Cadê? Veio A, uma, a aquela última foto, por favor, Isso. Davi. Vai passando. Mais uma. Isso, querido. Essas duas aí. Aham. Isso. Olha essa próxima, olha o tamanho Sim. das costas Ele dele. pode melhorar essa pose. Baixa um Pose pouco com- mais o é, braço. a né? pose Abaixar um com pouquinho o mais o braço. braço. Você tem que ver, ele tá sozinho aí, mas se vier um cara do lado dele E posar melhor? pousar e encostar nele, vai destabilizar ele. Então, certamente, ele vai já perder a posição de pose da dorsal aberta. Pela entende? pose, então, né, Bruno? É. Mas são costas musculosas, você vê que Um cara tá bem Então, completo, trabalhado. você eu tinha essa impressão. De frente ele é muito bonito, ele tá bonita, mas as costas é mais Sim. forte E e ele poderosa do consegue- que a ah, frente. As costas Ele com dele é muito certeza tem imponente. vantagens grandes Grandes, por né? causa disso. Porque ele jança todo mundo de costa, né? Aham. Na hora que botar de lado, as costas Sim. deles saem muito, Sobressai, eu já sobressai sei muito. que ele já tá um passo à frente. Foi um cara muito bom atleta, cara. Agora, melhorar um pouco essa... O que você daria de feedback pra ele? Poses? Essa pose, assim, eu não consigo nem avaliar tanto como é que tá. Não Do sei lado se o de ninguém, condicionamento né? dele tá bom ou não em fotos, mas ele tem que melhorar um pouco a pose. Me parece que de frente cabe um pouco mais de volume também, pra ficar um pouco mais arredondado, mas não Exato. muito. Parece, pouca não sei. coisa, né? Não muito pra Cabe o sair da volume de categoria. peito, de ombro ali. Deixar um pouco mais, é. né, grossinho, mas nada... Ele tem uma linha muito bonita, um cara Você vê que o braço tá longilíneo. legal em relação ao ombro, não tá equilibração, sabe? Eu queria O ver que a do lado mente dos pede, caras. né? Não pode estar, né? Eu queria Os ver do braços lado de muito outras pessoas, fortes. né? Beleza. Ele mandou essas Cara aí. bom, hein? Parabéns. Esse é um outro amigo, o Wanderson. Pô, Sim. o cara tem uma perna sinistra. E esse atleta é engraçado, Bruno, que ele tem uma história engraçada. Pode passar as fotos da frente, por favor. Ele começou a hormonizar tem menos de um ano, assim. Tem boa Ele genética. treinou 10 anos e depois começou a hormonizar. Tem as pernas gigantescas, cara. Moleque bom também. Tá bem no início, né? Mas Sim. Tá bem no Não, ele início tem uma aí, linha boa, né? Uma linha bonita, Tem um né? futuro bom. Tem um futuro promissor. Agora tem que construir, né? tem um bom balanço de costa Sim, posterior, né? E parece que falta peitoral ali, você vê que tem um buraquinho. Olha tá só, um pouco esse pra eu já Pô, não tinha bacana, ó. reparado. Mais volume de peitoral, aumentar a massa muscular. Essa pose de duplo bíceps é muito importante. Porque o atleta ele tá totalmente exposto, tanto de frente de costas. Dá pra você avaliar tudo. Engraçado, que aquela minha você falou assim, nossa, tá sem peito. E no duplo bíceps, então ela consegue ver que a hora que faz o duplo bíceps, o peito some. ele né? tem que, ele tem que estar, né? Obviamente que ele não vai ficar gigante como você tá na peitoral lateral. Mas ele também não pode estar para dentro, entendeu? Se vai para dentro é porque tem igual a pose dele, né? Igual a foto dele. É que precisa de um pouco mais. Na primeira foto ficou nítido isso, né? Ficou. Beleza. Essa foto aí. Aham. Pode bacana. passar. A costa dele tem umas musculoso. Ficou costas legal de legais costa, também. uhum. O glúteo Legal. dele é muito sinistro, cara. Pode ficar Um abrir ano mais, harmonizando né? só? Se fibrar, um ano e Genética pouquinho, cara. boa. Pô, É sinistro. isso, bravo ir esse construindo. Tá bem. Esse é outro colega meu, o Miro. Uhum. Um cara muito experiente. Linha já bonita. também. Linha bonita, Linha de frente. bonita pra Sim. caramba. Ombro bacana.
Dá pra encher mais o braço ali, Parece que cabe um pouco mais de peito e de braço. de músculo, né? Ó, costas boas, os caras estão bem de costas Ah, lá, é, hein, cara? Aí é a terra das costas, irmão. Tem barra na rua lá em todo lugar? O pessoal treina costas lá, hein? Lá na minha cidade a galera é bom de costas, né? E as costas mais fortes que a frente, que é difícil, né? Aí você tá melhor do que a Ele outra. tá bem, tá cheio. Tá né? bem. Tem mais volume de frente. Você acha que cabia mais um pouquinho de volume de peitoral ali? Aham. Ou a pose. Eu não sei se é a pose dele que tá fazendo. Acho que ele ficar- abaixou, ele curvou, ele curvou. Você vê que o ombro pra detalhes, quando você olha, você vê que detalhes fazem diferença, porque me Total. parece que ele tá fazendo, né, frente. fechando. Se um pouco. curvando o ombro pra É, frente, então se quando fechando. você vê esse meio aqui tá um pouco vazio. Mas Aqui ele é também muito bom. cabe um pouco mais de detalhes, né, em costas. Você vê Sim, que mas tem volume. pra ficar, vamos falar assim de pro qualificador, né? Pro sim. qualificador Pra pro, ele né? precisa, Vamos falar de ele pro. precisa de um Beleza. pra ganhar um cartão profissional, né? Precisa de um pouco mais de costas também. Mas ele tem essa pretensão do cartão profissional? Ah, hoje em dia menos, cara. Hoje em dia ele compete mais de rolê, que ele é coach também. Mas os dois meninos, os primeiros, eles têm muita pretensão de Mas serem é próximos. bem bom. Bem bom, né? Um atleta bom. A Aham. molecada é muito boa. Vê agora. Sobe aí, O sobe. Breno é sinistro, né? Deixa Se eu o ver esse Breno moleque. acertar Ah, detalhe... pode botar esse cara aí. Sobe, sobe. Pode ser, esse Leandro é um amigo nosso também. Sim. Compete na Classic. Pode voltar aí. Ó, costas faltando um pouco. Lobeck também sempre. Acho que é um pouco mais de pernas também, né? Tá trincado. Tudo bem, tá O bem. braço dele é bem impressionante. Aham. Tem braço muito forte. Porque tudo é uma construção, né? Não dá Ele pra tem- ser o cara É perfeito. legal que ele né? tem peito, olha, mesmo na pose É. assim, ele tem um peito Você cheio, vê né? que já dá um destaque. Você Eu já já vai... pensei que braço e você, peito cara. cheio. Um bom abdômen marcado, a perna fatiada ali, dá pra botar um pouco mais de volume, né? Sim, cabe. Mas ele é dentista, trabalha pra Aí um caramba, pouquinho cara. de femoral, tá vendo? Tá lisinho ali. Esses amigos nossos, tudo dentista, trabalha É o dia hobby inteiro, é aí pra hobby, ele, né? tudo hobby. Mas Tá pra eles excelente. falaram que seria um prazer ser avaliado por você, Ah, só de que você tá ótimo. vendo. Ficaram todos felizes. Ele tá como hobby, ele tá excelente. Imagina, o cara trabalha pra caramba, chega nesse condicionamento físico. E o cara é uma máquina, tá? Ele compete, no outro dia ele tá fazendo cardio. Nossa. Sem compulsão alimentar. Disciplinado Meu Deus. absurdamente. Ele tá uma pose clássica bonita também. Beleza. É, o atleta ele tem que olhar, assim, pega uma foto dele e começar a desenhar mesmo, sabe? Engraçado. Aí pode ser esse mesmo. Esse aí que você tá clicando, David. Isso. Esse é o Fabiano Maia. Amigo Excelente. nosso. Ele até que me preparou pra. Ele sempre Trincado. bate na trave, ele vai no Masters agora, Sim, eu acho. eu lembro dele. Quando o Cariani ganhou, ele pegou terceiro. É um atleta Que bem maduro, né? Você vê que é massa Exatamente. muscular. Foi o Cariani em Isso. primeiro, o Carlão em segundo, ele em terceiro. Ele sempre bate na trave no Pro ali. Ele que é o Pro, apesar dele ter mais de 40 anos. Uhum. Teve uma lesão no joelho, rompeu o LCA e se fudeu, assim, ficou uns 2, 3 anos sem malhar a perna direito. Aí malha com joelheira, todo amarrado. Mas, cara, um guerreiro. Guerreiro, cara. E o que eu falo sempre pros atletas, que às vezes, quando um atleta desse que bate na trave, não é Aqui- que dá um erro com ele. É que às vezes, assim, ele tá Tem alguém no 100, melhor- ele ia tá ter no alguém 100%, melhor naquele mas às vezes dia. é uma linha do cara que é um pouco mais bonita, coisa genética também, entende? Então, assim, não é que ele há é algo ruim, errado. né? É. Ah. Mas o que você vê pra ele de frente aí? Cara, nessa Eu pose acho que é a aqui, perna. não, ele tá bem de perna. Cara, nessa pose, Pode tirar o zoom, por favor. Pode tirar o zoom, deixa o corpo todo aparecendo, por favor. essa é atual? É um pouco mais atual. Um pouco mais atual. Aquela foi a última competição e aí a última atual, o recentemente atual dele. É porque essa cor também não A luz consigo não ver tá muito, ajudando. né? Ele não mandou umas fotos muito boas. Aí mas, quando assim, eu olho ali naquela no foto... palco ele chega do avesso. Não, tá trincado. Chega do avesso. Certeza. Isso eu falo de detalhes. Ele é um atleta bom. Ele não tem... Então, hoje, um atleta bom, já nesse nível, são pequenos detalhes, né? Coloca aquela foto que ele tá lá. Então, vamos lá. Ele não tem uma micro cintura, certo? Então, o que melhoraria ele? Ele abrir ainda mais A dorsal. a dorsal. Que vai dar um aspecto de que ele tem uma cintura um pouco mais fina. Mais, Só falando e de que ele fica detalhes. mais em V ainda, né? Tô Ficaria falando mais dos em V. detalhes, porque ele é um cara bom. Eu tô na dúvida em relação à iluminação, se ele precisa um pouco mais de peitoral. Não sei. Não, acho que não. Acho que Bruno. não, O peitoral, ele tem um bom peitoral. É bom peitoral, porque Tem um bom aquela- peitoral. Acho que dá até pra ver. Ou até mesmo a questão de pose, porque realmente, quando faz o duplo bíceps de frente, se ele encurvar um pouco, pode sumir um pouco. Eu vejo faltando um pouquinho de costas. Passa pra direita aí. Aí eu acho que faz um pouquinho igual o Jorge lá. Falta Você vê que um ele é pouquinho mais de forte, ele tem costas fortes, Tem porém, um bom glúteo. Talvez imagina, um pouco numa mais de mega detalhamento, disputa, né? um pouco numa mega disputa, melhorar realmente um... O V ali. latíssimo. Que vai melhorar ele de frente e de costas. Sim, né? exato. Vai melhorar o duplo É mais de frente. desenho mesmo, né? Porque ele é um cara musculoso, bem condicionado, maduro. Pode ser isso aí, Davi. Bota ele no palco, as primeiras fotos dele.
Esse é o Marcos, é um personal aqui da Bodytech que eu malho. Hum. Ganhou recente aí um campeonato, Muito esqueci o bom. campeonato que é, e Sim. ficou no overall, pegou o segundo pro André Pikachu. Ah, Aí eu falei que a gente já estaria aqui e mandar um pra você. ele tá Ele é bem bom. baixinho, 1,60 e poucos. Ah, um esses maluco caras socado. baixinhos, Ele na academia, você vê ele de costas, parece que ele não tem pescoço, assim. Sim, sim. Trapezeira Socado, em cara. dia. Assim, dorsal boa lá, dorsal Não, bem baixo bom, é não vai fibrada. demorar pra ele ganhar. Fibrado, seco. E ele é baixinho, Aham. fácil de ficar Só cheio. manter o que ele tá fazendo. Tá empedrado, né? Sim, manter o que tá fazendo aí. Aí pode passar próximo, uma fotinha pós-campeonato aí. Você vê que o físico bem arrumado, né? Não tem desproporções. Você vê que tá tudo no lugar certinho, Bem maduro. tá condicionado. E tem uma outra, pode passar mais uma dele aí? Acho que um no rebote pós-campeonato. Aí, rebote pós-campeonato, as costas cheias. Aham, você vê que é só a retenção aí, tá? Continua, né? Sequinho. Beleza. Pode colocar esse aqui agora, ó. Esse que tá do Arnold aí. Esse menino, cara, é um menino lá de Minas, que eu conheci ele no passado. E aí a gente tava dando um treino lá, quando no final do treino ele tirou a camisa, eu fiquei assustado. Ah, é. Falei, que isso, você competiu? Ele já competiu em 2019. Ele foi no AD lá, parece que foi bem Tem classificado. cara de novinho. Cara de novinho. Só que isso foi em 2019 e ele não competiu mais. Só que ele é nutricionista, trabalha muito. Sim. E aí sabe que tem que tomar altas doses, ele não tá podendo, não se dá muito bem. Mas, cara, quando ele tirou a camisa, você pode ver as proporções dele assim, ombro redondo, a cinturinha bem fina. Sim. E vai passando. Eu passo mais uma. Aí esse ele mais atual, passa mais uma. Aí quando eu vi ele assim, eu falei, caralho, cara, tua cintura, essa cintura dele É, assim, uma é cintura. cintura de Aham, wellness. sim, E ele tem a caixa torácica pequena e faz o V. Tem aquele ombro em bola. sim. Falei, cara, se você investir, você tem muito potencial. O seu V é muito bom pra A mim questão física. é genético mesmo. Aí esses caras têm realmente grandes vantagens. Porque ele precisa ganhar um pouco mais de massa, né? Ele Sim, fica maçudo. Mas Mas se ele ganhar, se ele ganhar massa Olha e mantendo Pode- a linha que tá, porque às vezes os atletas não Pode sabem passar? ganhar massa. Ganha de Ganha, vai proporções ganhar, erradas, né? ganha, Olha lá, você pode ver, olha o tamanho, volta lá mais uma. Olha o tamanho da cintura dele lá. Aham. Olha como é que é fechada a cintura dele Sim, ali. bem amarradinho. Então se ele ganhasse volume, cara, ele Sim. tinha muito... Ele vai ficar um atleta bem bonito. Aquele atleta que entra no palco, você fala, Exatamente. nossa, sabe, Chama parece um atenção, troféu. né? Nasceu Parece pra um isso, troféu. parece um troféu. Eu falo pra ele tem que voltar. Aí pode voltar lá, na geral? Tinha um... Ah, isso aí é o Leandrão também mandou as meninas do time dele. Essa é uma menina biquíni, que é interessante, essa menina. Sim. Ela é biquíni e começou a treinar faz um ano, parece, e não é harmonizada. Aí tá bem, tem boa genética. Você Primeira vê que o glúteo competição dela é bem dela, trabalhado. sem harmonizar, e parece que um ano de treino, alguma coisa Sim. assim. Assim, extremamente seca. Se posiciona bem, tá bem mesmo. Posa bem. né? Pode Boa voltar. pose. O que vê você que faria tá- pra melhorar aí? Olha só, nessa foto cabe um pouco mais de condicionamento físico, né? Uma pele um pouco mais fininha. Sendo que quando eu falo condicionamento físico para biquíni, ela tá com, né, um pouco mais definida, porém sem fibrar, sem dar profundidade, né? Cortes profundos. Então, Que é o que a categoria exige, né? Exato. Você não pode ter cortes profundos e nem fibras aparecendo. Mas cabe um pouco mais de condicionamento aí do jeito que ela tá hoje. E só, eu não ia mexendo muito não, porque ela tá... Perceba que a silhueta dela tá bem armadinha, tá vendo? Ela abre as costas, vem a cintura, vem o glúteo. Isso é muito importante na categoria biquíni. Mas A passa lá pra ela silhueta, de a glúteo. Eu forma. achei que ela tem... Tô errado de falar que tem um pouco de glúteo tem um pouco mais de glúteo pra biquíni? Não, com Tá um certeza. pouco grande? Tá em construção. Ela tá não, tá Não tá grande pra não. biquíni, Eu não? acho que cabe mais um pouco, até. Sério? Porque cara? ainda falta condicionamento. Quando ela condicionar, ela vai ficar melhor O ainda. glúteo vai diminuir, né? Aham. Quando ela fibrar total ali, ficar seca no Glúteo é palco, uma o área glúteo vai específica diminuir. de bastante gordura, então É. ele tende a diminuir mais. que Exato. a Então ela outra tem que sempre ser um pouco maior do que a gente pensa, entende? Aham. Pra quando sobrar ele redondinho. Essa, pode passar essa próxima aí. Isso aí é uma atleta wellness também do time Sim, do Leandrão bem. lá. Você vê que marca ali A gota. a tá famosa bonita, gota, sem ser tão profundo, né? Bastante volume de perna também ela tem. Cabe um pouco mais de condicionamento, eu acho, nessa foto. O que dá pra fazer nela? Acho que as poses podem melhorar pra ela ficar com aquele tipo de silhueta que a gente viu agora. Entende? Então é aquela com curvas. Então talvez coloque aquela foto anterior, a que a gente viu agora. Dela mesmo? É, anterior. Dela mesmo. Olha ali, Aí, pô, essa aí. isso. Pronto. Aqui, se ela se posiciona para abrir um pouco mais a dorsal, ela vai ficar com mais curvas. A cintura dela vai dar um visual de que ela tá um pouco mais, com a cintura um pouco mais apertada. E, obviamente, cabe um pouco mais de... Dá para trabalhar um pouco mais para a cintura dela ficar... Um controle abdominal. Para ficar... Fica a surinha mais fechada ainda. né? Isso, a cinturinha mais fechada, que isso dá uma forma geral. Essa parte tá bem bonita. Tem um volume de glúteo bom. Até Ó, aproveitando bem esse boa, comentário que completa. você fez, Bruna. Tem alguns atletas que eles posam de uma maneira diferente. Por exemplo,
até os caras da Men's Physique, tem uns caras que posam mais de lado, a gente tava até comentando do Diogo que sempre posa de Sim. frente. Isso pode prejudicar o cara de alguma forma? Ele posar diferente? Não, não. Na verdade, o atleta tem que buscar a melhor pose para dar um visual melhor. Ele tem que tentar sempre dar uma enganada no árbitro. Então, tem atletas que ele não tem uma cintura boa. Então, o que ele faz? Ele vai e pousa um pouco mais de lado. Isso ele vai treinando sozinho no espelho, para dar um efeito visual. Ele tem a cintura grossa, porém, ele dá um efeito visual que a cintura dele tá um pouco mais fina com essa torção de quadril. Com essa torção de quadril. E as meninas fazem Interessante, isso cara. muito bem. As meninas fazem isso muito bem. E o atleta, o Men's Physique mesmo, ele tem que fazer, com certeza. O Diogo, como a gente estava comentando, ele pousa de frente porque ele já quer mostrar que ele é bom. Ele é um boneco, né? Ele Ele vai, já É chega um troféu, né? pá, Você falou. Exato. Eu sou sinistro ele já mesmo, chega de e fala assim, frente. ó, tô de frente, tá expondo tudo, e ele é bom assim, a cintura dele é boa, ele abre dorsais absurdamente. Então ele já quer desbancar o cara, entendeu? Enquanto os outros estão lá se matando pra E é muito mostrar. engraçado no Olímpia, o top 5, todo mundo de lado, se torcendo. E O ele Brandon de Hendrickson, frente, o Brandon cara. Hendrickson se Ele quer- abaixa, não, se torce. sem dúvida nenhuma. O É. Banks fica muito de lado E também. o Diogo aqui pleno, assim. Ele quer usar essa vantagem que A ele tem favor física, dele, né? A favor Genial. dele, ele já quer desbancar os caras. Isso causa uma desestabilidade, sem dúvida, aos caras. Porque eles sabem Genial, disso. genial. Eles sabem que o cara que posa de frente é o cara que chegou para desafiar mesmo. Que legal. Vamos passar que está com tempo curto aí. Bem curto. Esse é um amigo meu, chama Felipe, nutricionista. Então ele competiu comigo na primeira competição nossa. Gente fina, Assim, né, é um cara Guilherme? clássico, a cinturinha amarrada, né? Tá começando ainda a segunda competição dele nessa foto. Sim. Mas eu acho que É ele com a bem- linha boa, ele tem uma cintura bem fina. Sim. Se ele trabalhar bem, colocar mais volume em Aham. geral, assim. Isso, ganhar um pouco mais de massa e ganhando massa, mantendo a linha. Não sei, talvez um pouco mais de peitoral. Não sei se é aquela foto. Cabe um pouco mais de peitoral, certeza. Nossa, isso que ela consegue ver, eu não, De frente, não né? tinha Sinistro. essa. Aprendi isso hoje. Com as costas boas, né? Assim, um balanço geral. Sim. Mas cabe mais, É Nossa. porque o que eu tô vendo? Eu sei o que, é que vai acontecer lá no palco, entende? Então, assim, se Ah, ele chega com. interessante. Então ele precisa. Você já sabe o que o outro vai ganhar dele. Sim, Entende? O que ele pode. Então fala Ganhar assim, pra vantagem. gente entender. Ele com esse físico, o que seria fácil uma pessoa ganhar dele? Ó, nesse vestido de De frente. volume de peito. Mais o volume, porque ele tinha que estar um pouco mais larguinho, entende? Ele tá um pouco ainda estreito. Então, se Entendi. chega um cara do mesmo tamanho que ele, dessa mesma. Né, ele tem as vantagens da linha. A linha dele é muito bonita. Tá bem condicionado. Então, isso possa ser que o outro concorrente não consiga. Mas se chega um cara que tem um pouco mais de massa. De volume. E consiga também a linha e condicionamento físico, aí vai poder levar ele, talvez. É um atleta alto? Qual a altura Na dele? minha altura, 1,85. Ainda mais quando é um atleta alto, ele precisa de mais Difícil. volume. E segunda competição dele. Mas ele tá muito trabalha- bem, essa é pra segunda competição. Por isso que eu Segunda falo, hoje em dia os atletas, eles estreiam muito Muito bem, né? mais. Mais é, avançado que bem. antigamente. Sim, né? campeonato estreante, categoria estreante, às vezes entra e eu fico, nossa, será que ele é estreante? Será que ele não tá Cara, é mentindo? Aí fica aquela coisa, né? Porque a gente faz uma entrevista antes, né? No dia da pesagem, a gente fala, você nunca competiu na NPC e tal? Como é que a gente tá de tempo aí, Davi? Tá. Aí o próximo aí, o que a gente tem? Esse é um amigo nosso lá Sim. da nossa cidade, a gente fez Amigozão, faculdade. Gente fina. O cara já tem mais idade que 37 anos, professor de física e de matemática. Uhum. Trabalha E é pra hobby, caralho e hobby, assim. O cara gasta dinheiro em preparação e fica apertado, mas vai, é outro guerreiro também. Que Guerreiro, faz por guerreiro. amor pra caramba. Amo o esporte. Cara legal. Aí ele vai de clássico e de bodybuilder também. Assim, um físico legal, bonito, tem mais que botar volume também, né? Botar um pouco mais, construir, né? Construir, olha lá. Aí, tá vendo o peitoral? Aí ele Sim. pode falar das costas que você falou, né? Se ele aumentar Sim. as costas ali, vai aumentar o V-shape dele. Uhum, exatamente. Você vê que fica estreitinho, né? Quando você Estreitinho. aumenta, você ganha. Pode voltar lá, quer ver nossa foto? Até pra gente poder entender. Pra próxima? Isso. Se você Aham. falou, né? Se ele colocar um pouco mais de dorsal, Abre, vai ficar muito mais bonito. Parece até que a cintura é mais fina, Sim, né? da forma do atleta, né? O X. E o peitoral tá um pouco pra dentro. que ele seca muito, cara. Cabe Ele também. seca 2 horas de cardio e dá aula. Não, tá extremamente condicionado a perna. E como trabalha, e dá aula e 2 horas de cardio, treina, tá. ele Nossa, chega como é que assim. raciocina depois? Ele como tá... chega no pó da rabiola, com a cara dele é a cara dele. É. Sim. Não, mas o atleta tá bom na pesagem. Quando eu vejo o cara com A essa cara cara de assim, caveira. eu já sei que o cara vai É? surpreender. Que legal. Eu fico duvidosa quando os atletas tudo bochechudo. Tem gente que já tem uma genética que De fica... ter, da bochecha. mas é a minoria. Então, quando o Acho cara que tá muito foi. cheio, eu já fico... Pô, Só tem mais um tá aí. condicionado. O próximo é. Pode Depois eu passar? queria fazer uma pergunta. Um colega meu da minha cidade. Cara, esse cara é engraçado, que ele era personal de academia lá, ele foi o primeiro cara bombado que eu vi, quando eu comecei a malhar. Ele foi teu Há exemplo. 15 anos atrás ele já era gigante, assim. Eu cheguei na academia, eu tinha
15, 16 anos ele já era gigante. Meu sonho era ser igual ele. Ah, E aí, depois de muito tempo agora, ele já tá com mais de 40 anos, ele compete, ele vai de Master e tal. E ele conseguiu botar um bom físico, tá assim. bem, tá bem. Peitoral legal. Ele tinha algumas Sim. falhas, assim, de não malhar direito, igual bodybuilder, né? Mas, porra, quando ele preparou, eu falei, cara, você ficou legal, com um físico bem legal. Sim, tá bem pra caramba. Que categoria que ele vai? Bodybuilder? Ele vai de bodybuilder até, eu não sei o peso dele agora de cabeça, mas ele entra de bodybuilder. Você vê, ó, que a parte baixa das costas, né, não tem, né? Então Não você tem, construir mas a parte baixa das construir parte costas. das costas. Acho que esse é o atual. Ele falou, vamos Pernas. atual, que eu tô sem, Mas volta lá. Mas tá bem, maçudo. Vai Então, competir aí por ele- agora? Não, agora não. Isso E aí tá foi da última condicionado? competição dele. Aí, sim, braço forte, ele tem um braço muito forte, Sim, né? braços bons. Melhorar as costas baixas, né? Sim. Glúteo, posterior. Aí cabe pernas, né, nessa cabe competição. perna. Ô, Bruno, Mas é legal, só uma pra- coisa que eu queria te perguntar, assim, que às vezes eu já vi campeonatos até Mr. Olímpia da vida, que às vezes os caras estão lá na linha, um comparando com o outro, e às vezes o cara dá um passinho pra frente, assim, na malandragem. Sim. Você, como juiz, você repara isso, você olha isso e fala assim, Não, então, Isso te incomoda, porque assim, que o cara fica dando passo pra frente. Aí tem hora que fica parecendo que ele quer me enganar. É, Exatamente, eu mas sou aí trouxa. isso te incomoda, porque o organizador tem hora que tem lá e tal. e aí vai lá, fala, pô, Sim, se afasta aí, às vezes os caras ficam também um empurrando o outro, isso... Não, com certeza Como é que o absoluta. árbitro vê isso? Isso te incomoda? Não, isso me incomoda demais, me deixa extremamente irritada. Se você for competir, não faça isso. Recado pra galera, não faça, não empurre o faça, coleguinha, não dê tente passo pra ganhar, frente. não tente ganhar na trapaça, mostre seu físico, pose melhor. Mas isso acontece sim. Às vezes acontece também do palco tá cheio, a linha tá cheia e eles começam a se tocar. Quando isso acontece, a gente solicita o juiz de palco ir lá e arrumar. Mas às vezes isso dá até briga e é extremamente desagradável. Um dá um cotovelado e a gente vê que é maldoso, entende? Tipo, fica nervoso na hora e empurra o outro atleta. Não é bem assim, a gente vai resolver. Né? Se a gente vê que tá apertado, que o cara tá sendo prejudicado para posar, a gente vai parar, vai pedir para afastar. Isso acontece muito, né? Você vê que a gente manda relaxar, afasta, manda relaxar, afasta. E os main physique são os piores, eles abrem as poses de um jeito que parece que quer tomar o palco inteiro e não dá, Tem uns então. que quer abrir o braço, esticar pra depois abaixar. Não, galera. nossa, isso me deixa extremamente... A Bruna sabe muito bem o que ela tá fazendo, não precisa empurrar o colega nem Exato. dar um passo pra frente. Não vai ganhar por causa disso, sem Ela se dúvida. irritou aqui só de falar, imagina na Só hora. de falar, Não, ela eu fico ficou brava. extremamente chateada quando acontece isso. E isso é contra a regra, o toque. É contra a regra, isso está escrito, inclusive, no site da NPC americana, está escrito os toques, então isso é até questão de desclassificação. Obviamente a gente não aplica aqui porque a gente resolve o problema ali na hora, manda relaxar, afasta. Mas só não insiste nisso aí, porque é chato pra caramba. E deixa o show feio. É. Mas eles não vão ganhar porque deu um passo à frente. A gente não é bobo, a gente tá vendo. Tem uma linha pra isso lá, ninguém é burro. Tem uma linha ali pra Eu marcar sempre quis porque... te perguntar isso. Não passa bravo. não. Bruno, a gente tá com o tempo muito corrido, apertado aqui. Te atrasou um pouquinho. A gente nem vou falar do teu lifestyle, como é que você tá malhando hoje, como é que você faz Eu pra vou querer saber. essa vida Tem que corrida marcar sua, avião pra um lado pro outro. É. E como é que você malha, como é que você treina, como é que você tá vivendo essa vida, como é que foi você adaptar a um corpo de atleta pro corpo de hoje. Nem conseguimos falar sobre isso. É verdade. Vai mas a ter gente que vir pode- de novo. tem que marcar uma Vou ter que segunda... marcar o parte Uma 2. segunda round, um parte 2, que isso tem, Muita realmente coisa é pra bem te falar. importante. Tá bom, ó, dizer que foi um prazer enorme ter você aqui. Pô, cara, que satisfação, Eu viu? que agradeço. Aprendemos muito hoje, espero que quem vê possa aprender muito também, igual a gente aprendeu Não hoje. vou esquecer essa do peitoral de frente, isso aí pro resto da vida Ele agora. já aprendeu, Sempre vou olhar o buraco aqui pra buscar. Nossa, todo mundo fala, assim, os coaches que sempre me pedem feedback, eles sempre falam, nossa, a Bruna gosta do peitoral bem arredondado, cheio. Interessante. Que isso faz falta mesmo. O peitoral é o cartão de visita do cara, né? Que legal, quer deixar um recado pra quem tá assistindo a gente aí. Pode pedir feedback no teu Instagram, quem quiser. Certo. Os feedbacks eu dou, sim, dentro do possível, dentro do que é possível pra um humano fazer, né? Porque imagina, eu vou... Tem Deus que você fala assim, não, volume, filho. Tipo assim, vai botar volume, né? E daqui a 5 pede anos você feedback. manda foto, tá, É. filho? Não, Por nossa. favor. Daqui 2 anos você manda foto, por favor. E eu sempre dou os feedbacks, sempre após as competições, nunca antes, tipo, nunca vou... Às vezes eu recebo... Constantemente eu recebo fotos do atleta em preparação pedindo para ajudar. Isso é antiético, eu não faço isso. Então eu sempre ajudo os atletas após a competição, até porque eu vi, então eu consigo ter uma visão mais precisa. E nunca antes e sempre assim, envia fotos no Instagram. E Envia dentro fotos boas, né? Fotos boas. Tipo, E dentro da minha capacidade humana, porque imagina, eu vou arbitrar o campeonato hoje, sábado, com 200 atletas. Imagina, 200 atletas me pedindo feedbacks, então é um pouco complicado, né? Eu vou devagarzinho, eu tento ensinar. E assim, eu acho que os atletas têm que
começar, não depender tanto do árbitro e começar a pensar por si também. Pega a sua foto, avalia, estuda um pouco mais sobre a sua categoria. Faz o que você fez, busca um curso, busca se Exato. aprimorar para ter uma autocrítica. Sim, porque às vezes o atleta estreia e ele quer um feedback. Qual é o feedback de um atleta estreante? Gente, Melhora tudo. estreou, ele precisa fazer Melhora tudo, tudo. entende? Então não é bem por aí. Eu sempre falo que o feedback ele é preciso quando o atleta está batendo na trave. Porque ele está ali e ele realmente não sabe. O feedback é para quem não sabe onde é que está errando. Nossa, ele está ficando em terceiro. Vai no pré-qualificador, fica em segundo, depois fica em terceiro. Quarto, ele quer saber o que está faltando a ele para ele avançar, para ele ficar em primeiro lugar, talvez. Perfeito. Mas isso para... É o detalhe para ele ganhar. Exato, é o cara que já não está entendendo, mas Agora imagina. o cara nem entrou nem no top 10, está lá atrás do top 20 Ele e o cara tem que quer saber feedback. o que ele precisa, não é só eu que vou falar. Então, assim, se você não sabe, não entrou no top 10, você não sabe o que você precisa, então tem alguma coisa errada. Você tem que começar a estudar seu físico, dar uma olhadinha, analisar, deixar de preguiça também, né? Que às vezes o pessoal fica de preguiça. Então, ou seja, recado. Se não ficou nem no top 5, não pede feedback, né? Não é uma regra, Não, gente, é uma não seja regra. uma dose. Eu dou ajuda, mas é só assim, talvez espera muito tempo, né? Porque às vezes demora mesmo, aí fica esperando um tempão para uma opinião minha. E que ele pode também já andar com suas próprias pernas. É, ser humano também, deve ter 1 milhão de Nossa, mensagens é lá, muita deve ser mensagem difícil mesmo. de Eles responder ficam todo nervosos mundo, porque às né? vezes demora de responder, enfim. Às E vezes tem até alguém perco. mal educado? Ah, tem muitos mal educados. Ah, tem muitos você mal não... educados. Mas é pouco, Você sabia? roubou, você me roubou. Não, mas são poucos, assim, pela quantidade de atletas que eu tô arbitrando, são poucos que fazem isso. Já teve situações até graves, mas são poucos. Não, você é muito querido, todo O mundo fala pessoal, super o bem de pessoal acha você, que gosta cara. de mim, É. respeita minhas opiniões, e eu tenho uma bancada muito boa, porque não é só eu, né? Sou eu mais a minha bancada inteira. Mas eu vejo você a mais referência hoje no Brasil. Ai, não sei, Eu será? acho, não acho não. Não Eu sei, acho, acho que o eu pessoal acho gosta de também, mim eu porque eu era acho atleta Eu também, sei. aí se identifica. Mas é mais conhecido. Acho que os outros árbitros ficam ali meio... Tal. Você é que faz evento, você é que foi ex-atleta, você acaba aparecendo mais. Eu acho que talvez por isso, mas não por habilidade técnica, mas acho que mais por popularidade, talvez, né? Atleta, aí se identifica um pouco mais, né? Porque fez a mesma coisa. todos os Mulher. eventos. Zerou o game, esquece. Você Nada, zerou. que isso. E engraçado que, assim, uma mulher, pra alcançar uma posição de juíza central, até de diretoria de arbitragem, é um pouco difícil, né? Não sei. Porque, imagina, tô ali dizendo a um monte de cara de mais de 100 quilos que ele não tá bom, é um pouco difícil. Então, é uma batalha de ganhar autoridade e respeito durante anos, né? Você conquistou isso. Mas Você já graças tem, né? a Deus, graças a Deus os meninos são os queridos. Eu acho que só tive 2 a 3 casos de problemas um pouco mais sérios, que eu conto depois. Não, parte 2, tá aqui. Parte dois. Quando ela voltar pro Rio de novo pra fazer um evento, tá marcado então. Certo, fechou. Ficou devendo. Obrigado pelo convite, viu? Muito Super obrigado. feliz. Imagina. E por abraçar o bodybuilder também. Prazer imenso. Tô muito feliz com isso também. Tá bom. Mais um Médico Maromba Cast chegando ao fim. Foi um prazer hoje ter a Bruna aqui. Aprendemos muito sobre bodybuilding, que é o nosso esporte-alvo aqui no nosso podcast. E estou muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E espero ter você aqui de novo, tá, Bruna? Muito obrigada, muito obrigada. Eu posso falar de coração que eu aprendi muito com você e foi uma honra ter você aqui, né? Como eu falei o podcast inteiro, você zerou o game como atleta, como empresária e agora como árbitro. Obrigado por todo reconhecimento. Obrigado por vocês estarem abraçando, né, o bodybuilder, com esse esporte maravilhoso. Vejo que praticam também, os 2 médicos fortões. E com certeza, tenho absolutamente certeza que vocês vão nos proporcionar muito conhecimento. Isso é importante para a nossa área. A gente precisa dessa parte de conhecimento, né, técnico, médico. Os atletas precisam, a gente precisa se cuidar. E eu sei que vocês vão levar isso para o público e para a gente também. Valeu, obrigado. Obrigado. Encerrando, galera. Até o próximo. Grande abraço. Até mais.